Muito boa noite, estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate especialíssimo. Especialíssimo. Estão convidados aqui, olha, o couro vai comer. A cobra vai fumar. Olha, o bicho vai pegar forte. Forte. Com a gente, sabe quem está aqui? O nosso concorrente. Não é nosso concorrente não, é nosso amigo, grande ex-jogador de futebol. Como ele mesmo diz, um baita apresentador. É muito legal. Tá recebendo o Neto aqui. O Neto tá com a gente aqui. Olha, tá aí o Neto. Um baita apresentador. Muito obrigado. Nós vamos pro intervalinho, a gente volta já. Avisa o pessoal aí que o Mesa Redonda tá começando e não é qualquer programa não, é programa especial. Falou? Vamos pro intervalinho, voltamos já, bem rápido. Hashtag Mesa Redonda. E olha, manda pergunta pro Neto. O que você quiser ele vai responder. Voltamos já. Ok, amigos, de volta com Mesa Redonda Futebol Debate. Boa noite, Michele Janela. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite para o nosso telespectador. Hoje, programa muito especial com ele, craque Neto aqui com a gente. Você também é o nosso convidado especial aqui para participar dessa grande festa. A enquete de hoje não poderia ser outra. A pergunta é a seguinte: qual é o principal problema do Corinthians? Está lá no site gazetesportiva.com, você vota. O problema o problema é o técnico, que saiu, na verdade. O problema são os jogadores. O problema é a diretoria do Corinthians, então vote lá no site gazetesportiva.com. E temos muitos presentes hoje para quem participar do programa. Olha só, Kit Topper, olha isso, Kit Topper, camisa Polo Classic G, mais uma camisa Light G, presente da Topper em parceria com a loja Gold Placa de Santo André. Primeiro presente. Segundo presente, bola da Topper, presente também da loja Gold Placa de Santo André, autografada pelo Neto e pelo Vampeta, que vão fazer uma embaixadinha pra gente aqui. E camisa feminina do Corinthians, tamanho P. Tem esse presente também, outro presente. E se a gente entrar nos Trending Topics, tem o carrinho de rolimã, presente da loja Moleque de Rua, todo estilizado. Olha que lindo, branco e preto aí, as cores do Corinthians, pra você levar pra casa. Tem que colocar hashtag Mesa Redonda no Twitter e participar. Muito bom. Cara é fera. Cara jogou muita bola. Cara apareceu na televisão e virou um tremendo de um comentarista. Muito legal, recebemos Neto aqui com a gente no Mesa Redonda. Obrigado. Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho da brilhante carreira do Neto. Boa noite, Neto. Obrigado por estar com a gente aqui. Obrigado a Bandeirantes por te liberar também. Não. A Bandeirantes, eu sempre disse e sempre coloco em relação... Primeiro, boa noite ao Celso. Boa noite. Né, que é uma honra estar do seu lado e admiração enorme. Estar do lado do Vampeta também, campeão do mundo. Você é uma das pessoas... Você é uma das pessoas mais bondosas do meio do futebol e o coração para ajudar os ex-jogadores. Sem dúvida nenhuma é o Vampeta. Ficar do lado do Garrafa, estava falando com ele agora aqui, da Rádio Globo, e todas as rádios que eu sempre dei entrevista, falei do Romeu César agora aqui, estava vendo a hora que eu cheguei com o primo, vi a Regiane Hitler, né, que tantas vezes me entrevistou, né, e a Michele também, que começou do mesmo jeito que eu, em 2000, né, e hoje comanda brilhantemente todos vocês de uma maneira bonita, vem de uma maneira alegre, encontrar o Zé Diniz aqui, firme e forte, passou um filme na minha cabeça ali, sentado, quando eu cheguei, porque eu chego sempre cedo, eu nunca chego atrasado em lugar nenhum. E todas as vezes que eu era convidado para vir no Mesa Redonda, quando jogava, né? E aí o tempo passa tão rápido que eu já estou quase parando como comentarista e como apresentador. Então, eu fico muito feliz de voltar a essa casa incrível,
Imagina, como assim, coisas parando, você arrebenta. Não, mas eu vou... Os maiores apresentadores esportivos do Brasil. Eu vou trabalhar mais uns 5 anos só. E aí eu me lembro muito do Roberto Avalone, 1, 2, 3, sabe? Flávio Prado, você no Cartão Verde, né? Você, Juca, e também o Trajano, né? Eu me lembro todas as vezes que a gente jogava no domingo e a gente tinha que observar o que acontecia no Mesa Redonda para se discutir no vestiário e saber quem ia sair no jornal. Né? Eu sempre saía na primeira página, pro bem e pro mal. Entendeu? Gordo. Fez os 2 gols. Então a Gazeta, sem dúvida nenhuma, ela faz parte da história da minha vida, faz parte da história do que é uma mesa redonda. Apesar do significado muitas vezes não ser a mesa redonda, mas a Gazeta sempre foi e sempre será, né? Só a chamada de 50 anos, meio século, falando de futebol e ter passado tantas pessoas importantes aqui, tantas pessoas que fizeram com que a Gazeta se transformasse realmente num vínculo, numa identidade, né? E que as pessoas discutem no outro dia aquilo que se comenta aqui, é a grande paixão nossa. Né? E eu fico muito feliz há muitos anos que eu não venho aqui, né? Não porque não querer, mas é por causa da nossa profissão, claro. A profissão que a gente trabalha sábado, quarta, terça, quinta, né? Ainda mais nos dias de hoje, em relação à pandemia, que a gente fica tão longe de nossas famílias, mas eu fico muito feliz de ter recebido abraços carinhosos do Zé Diniz, que estou muito feliz de vê-lo aqui, né? De entender o quanto que a Gazeta foi importante para mim. E saber o quanto que eu sou querido e às vezes a gente não tem essa noção. Xodó da Fiel nasceu aqui, né? Foi aqui. Chico. Grande Chico. Grande Chico Lang. Você falou uma coisa engraçada. Você falou assim, eu saía lá no jornal porque eu era gordo. E era. Por que você era gordo quando jogava e ficou magro? Não, eu vou falar... Quer dizer, eu não posso contar o porquê que eu fiz a cirurgia, porque apesar que nesse horário eu poderia até contar. Pode, conta, vai. Não, eu vou contar então. A verdade é que quando eu parei de jogar futebol, eu engordei 45 quilos. Porque tudo aquilo que eu tinha vontade de comer, e aí eu engordei em 5 anos. E aí eu não sabia da bariátrica vertical, né? Que a bariátrica, até para as pessoas que são mórbidas, as pessoas têm que ter um entendimento que eu não fiz por vaidade, eu fiz muito mais por saúde. E a verdade, eu me vi uma vez no espelho, eu me olhei no espelho, eu não gosto de me olhar muito no espelho não, mas quando eu me olhei no espelho, mais ou menos quando o filme Boleiros, né? Que eu assisti o primeiro, que o primeiro foi sensacional. Foi mesmo. Que foi uma coisa incrível. E eu me vi quando esse ator que infelizmente veio se suicidar, né, ele fez, eu me esqueci o nome do jogador que ele fez, ele tira a calça no bar do Elias e mostra a perna. Né, a perna toda pequenininha, que a perna da gente vai diminuindo, a panturrilha. Flávio Bigliatti, ator. Exatamente. E aí eu me vi no espelho, eu me olhei, eu vi, eu estava pesando 124 quilos, falei, isso não sou eu, né? Eu fui gordo, mas não desse jeito. E não tenho nada contra as pessoas que são obesas. Claro, pelo contrário. Porque às vezes as pessoas que são magras têm muito mais problemas do que a gente. Mas eu me senti mal com isso e a partir dali eu tive o entendimento que eu tinha que me reestruturar fisicamente mesmo, de saúde, de tudo mais. E aí eu fiz a cirurgia bariátrica há mais de 10 anos. E eu acho que deu certo, porque eu comecei a fazer mais filho. Como é que era? Antes tinha quantos e depois quantos? Eu tinha 2, agora tô com 4. A briga tá boa aí do lado. Eu dobrei a potência. Viu que tem um rio que funciona? Eu dobrei a potência. E aí comecei a me alimentar de uma maneira mais correta. Não que eu não faça as coisas que eu tenho que fazer, mas eu estou me sentindo muito feliz, estou me sentindo muito bem, apesar dessa fase que nós estamos em relação ao Covid-19, ter o entendimento das pessoas que já foram 140 mil pessoas que vieram a falecer, mas também mais de 2 milhões de pessoas que se curaram do Covid. Eu fico muito deprimido, eu tenho síndrome do pânico, para quem não sabe, para quem tem, que está assistindo, sabe que é muito difícil. Quem tem síndrome do pânico, eu tenho que trabalhar todos os dias com isso, tenho crises muito fortes em determinados momentos. Agora, nessa pandemia, eu tive algumas crises que é muito difícil, e aí você tem que procurar as pessoas para que possa te ajudar, porque a nossa cabeça, nesse momento agora,
A gente está num momento muito difícil de identificação daquilo que é correto, daquilo que é o certo, daquilo que a gente precisa fazer, das coisas que a gente precisa entender. Eu acho que eu estou tentando virar mais humanista em relação a tudo que está acontecendo, ter as boas... Eu sempre falo isso na minha casa, para os meus filhos, né? E para minha esposa e para as pessoas que convivem comigo, que é o caso do Cid, que está aqui, que é meu sócio na Rádio Craque Neto, o Cascão, que está aqui, que é o diretor do meu programa há mais de 10 anos. Eu acho que a gente precisa ser um pouquinho melhor como ser humano. Eu acho que o ser humano hoje está muito canalha, eu acho que o ser humano hoje está uma raça muito mal desenvolvida e a gente precisa mostrar isso para as pessoas. Aonde? Na televisão. A gente pode usar a televisão para humanizar as pessoas. É óbvio que você fala de Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Flamengo, cada um vai ter um entendimento do que acontece no jogo, da pesquisa, por exemplo. Eu acho que os três, vota nos três, os três são uma merda, fala a verdade. Entendeu? Eu votaria nos três, entendeu? Da pesquisa, para você ganhar os prêmios da Topper e tudo mais aí. Agora, a gente tem que entender que é só futebol. Não é mais que isso. A gente precisa entender isso. E aí acho que eu estou ficando um pouquinho mais humanista. Mais sensível. Eu estou mais sensível. chorão, mais sensível. Isso é bom, isso é bom. E aí eu estou tendo um entendimento de vida melhor. Talvez eu esteja melhorando como ser humano. Com certeza. Vamos ver como é que foi o Corinthians hoje, pós Thiago Nunes. Falei com o Thiago Nunes ontem. E vou contar para ele. Um papo de WhatsApp, né, claro. Mas vou depois passar o recado que o Thiago deixou, tá bom? Vamos pro jogo. No primeiro jogo, após a demissão de Thiago Nunes, o Corinthians visitou o Fluminense no Maracanã e tomou o primeiro gol logo aos 8 minutos. Nenê recebeu o cruzamento, foi travado na primeira chance, mas conseguiu tocar no cantinho do gol de Cássio, 1-0. A primeira oportunidade do Timão foi nessa cobrança de falta de Otero, que acertou o travessão. Sem criatividade no ataque, o Corinthians assustou novamente com o venezuelano, que fez o goleiro Muriel trabalhar. Pouco antes do intervalo, o tricolor chegou com Danilo Barcelos. Cássio defendeu. Na segunda etapa, Everaldo chutou e Muriel encaixou. No lance seguinte, o atacante do Corinthians até balançou a rede, mas Michel Macedo, que fez o cruzamento, estava impedido. Aos 41 minutos, o árbitro viu o toque de mão de Bruno Mendes e deu o pênalti para o Fluminense. Nenê bateu e guardou, 2-0. Nos acréscimos, Danilo Barcelos deu essa entrada criminosa em Michel Macedo. O árbitro consultou o VAR e expulsou o lateral tricolor. Ainda deu tempo do Timão diminuir. Toque de cabeça de Gil e gol de Matheus Vital. Final no Maracanã. Fluminense 2, Corinthians 1. Uma situação que a gente precisa urgentemente, eu já falei isso para eles, ter a nossa confiança de volta. Isso é fato. Não tem para onde fugir. Resgatar mesmo isso, né? Com trabalho, com conversa, com parceria. Não adianta perder a cabeça. Eles precisam de confiança. E é isso que a gente vai fazer, junto com a comissão, junto com a diretoria, com eles mesmo dentro do vestiário. A gente vai resgatar isso de uma maneira ou de outra e espero que já na segunda-feira, já amanhã a gente venha, esqueça o que aconteceu aqui, vá para o jogo do Bahia com uma confiança melhor, né, com uma situação melhor, porque só assim que a gente vai conseguir realmente fazer com que o torcedor entenda o que a gente quer fazer ofensivamente e defensivamente com o time. Então a confiança ela é a primeira situação que a gente está querendo trazer e isso tem que acontecer o mais rápido possível. Ô Neto, o Coelho tem condição de dirigir o Corinthians? Não tem condição de dirigir o Corinthians, até porque ele não é treinador para dirigir um time tão forte como o Corinthians. E aí quando eu vejo uma entrevista dessa, aí eu acredito mesmo que a gente está ultrapassado em relação aos nossos treinadores que tem que ter esse entendimento. Não é parceria com o jogador, tem que fazer parceria com o jogador. Eu joguei bola e ele é campeão do mundo. Ninguém precisa fazer parceria comigo jogando bola. Eu não preciso ser amigo do cara que está do meu lado trabalhando. Eu tenho que ter respeito por ele e tenho que ter convicções.
Quando eu quero fazer parceria dentro do vestiário, aí é que Vira panela. que vira panela. E complica. E aí complica, porque Só jogam os parceiros. Isso. Não existe parceria. Não existe parceria no futebol. Existe o quê? Então eu sou o treinador. Então eu sou o treinador, vou colocar quem? E que por sinal, tanto o Mauro como também o próprio Coelho, eles não gostavam do Gustavo, colocaram o Gustavo. Aí reclamavam que o time era desorganizado. Eles desorganizaram mais o time do que o Thiago Nunes hoje, no meu ponto de vista como comentarista. E quando você quer ter parceria, não existe. Parceria com a esposa, parceria com o filho, né? Parceria não é com o jogador de futebol que ganhou 800 pau por mês. A parceria é com o Matheus Vitória, que ele faz o gol, ele tem que correr para dentro da rede e pegar a bola. Como ele não tá nem aí, ele faz o gol e vibra. Aliás, um dos poucos gols que ele fez, né? Chegou como grande revelação, até agora não disse a que veio. E não tem só o Vital numa relação de jogadores que, no meu entendimento, não merece vestir a camisa do Corinthians hoje. Mas começando, voltando no Coelho, concordo com o Neto. Se a diretoria do Corinthians não agir rápido, no sentido de contratar Briga alguém, para não cair. Briga para não O cair. Corinthians não tem dinheiro pra nada, vai contratar quem? Mas tem que dar um jeito. Assim, eu acho que é humano você querer subir na vida, você querer, sabe, subir alguns degraus, assumir um comando como técnico, não interino, mas para valer. Mas começa pianinho. O Coelho, eu acho que ele foi infeliz. Ele já tinha sido quando ele substituiu o Carille, criticando, a partir de agora o time vai ser diferente, vai ser ofensivo. E é o recado que ele dá, vocês perceberam? Não? Nós que me perdoe, não é Mas que... é que tem... Não é querer ser igual Quando o o Thiago Edilson, não- quando o o- Edilson dá pau nos caras que não jogaram. Quando- Não é quem não jogou, você tem time de futebol. É assim, quando o cara vem assim e fala, ó, o Flávio não tá esse sábado aqui do nosso time, mas vamos ser parceiro nós. Não é não. Quando ele fala, ó, vamos fazer uma parceria, porque ele já tá mandando um recado que Isso. não tem. Que não tem, Sacou? exato. E ao mesmo tempo busca respaldo para ver se a galera apoia isso. a Aí ideia dele aí o como João treinador. apoia, o Cássio É isso apoia, o aí. fulano apoia. Ó, vamos ficar com ele porque ele é legal. Só porque que quem tem que ficar atento a isso é o André Sanches. Porque a boleirada, ela vai se sentir confortável. Ela, em algum momento, me pareceu que ela não estava satisfeita com o Thiago Nunes. O Thiago era muito frio, a gente pode até discutir depois todos os problemas do Thiago. E a boleirada, quando pega um cara que dá esse espaço, deixa a boleirada tomar conta do vestiário, o Andrés, que é um cara, né, que não Mas tá no ele Corinthians tá de saída, ontem. Garrafa. Então, mas ele tem que resolver o problema do Corinthians. Até Ele tá de porque, saída, Garrafa, mas o campeonato até tá porque aí, meu. a bola, tem que resolver logo a bola isso aí. não garante. O futebol hoje foi um dos piores do Corinthians nos últimos tempos. Ele escalou mal o time. Com 17 minutos já estava substituído. Mexeu errado. Mexeu errado, porque o Mexeu Gabriel errado. tinha amarelo e era o cara mais limitado do ponto de vista de criação, perdendo o jogo por 1-0, mexeu errado. Depois as outras alterações foram mais do mesmo, 2 volantes por 2 volantes, lateral por lateral. Não apresentou nada. Gente, João. peraí, E uma coloca coisa o Sid Clay. Eu falo falar por mim, não vou falar pelos outros. Claro. Não. Quando o Thiago Nunes colocou o Sid Clay aos 40 minutos, eu fui crítico em relação a ele. Eles fizeram a mesma coisa hoje. Ó, uma coisa que precisa ser colocada. O time do Corinthians é ruim. O time do Corinthians é ruim. Olha só o time do... Olha só, vamos só pegar, tá bom. pegar pontualmente. Por exemplo, o Mosquito. Onde o Mosquito jogou? Jogou em lugar nenhum. Aí ele estava no Paraná, na segunda divisão. Chega titular absoluto do Corinthians. Certo? Onde o outro lá que também... Michel Macedo. Não, Michel Macedo também não foi titular. Não, mas sim, agora mas tô que dizendo, veio como mas não reforço. é. O Léo Natel não jogou nunca no São Paulo. Aí ele foi lá pra Turquia, sumiu do mundo, desapareceu, não jogou nada. Chega titular do Corinthians. Olha o time do Corinthians. Olha os jogadores que deram pro Thiago Nunes, quando era Everaldo, É a Jânio. quarta folha de pagamento, a quarta ou a quinta folha de pagamento Pois é. do país, com Pois é. plantel. E um time ruim. 12 milhões. Mas esse elenco não é elenco pra ficar ali rodeando zona de rebaixamento. Será que não? O Vasco da Gama não tá ajeitadinho? O Vasco da O Gama Vasco tem um cara que time bota a bola pra maravilhoso. dentro, é isso, e tá indo bem. O Vasco é um time maravilhoso? Não, é um time maravilhoso. Mas também não tem o compromisso do Corinthians. O Vasco é princípio pra salvar. isso aí. E aí o Corinthians. E deu certo. O Vasco tá toda hora brigando lá embaixo. Não sei nem se é uma referência. Nesse momento Tá. até é. Mas o Corinthians. O Corinthians, 2018, 13º lugar. 2019, 7º lugar. E agora tá no mesmo jeito. O time é ruim, gente. Meu entendimento assim, tava conversando com o Sidney e tava conversando com o Cascão, subindo pro elevador, né? Aí falei, o que acontece, né? Você quer
pegar alguma uma virtude, né? Bom, o time é ruim, você tem toda a razão. Mas às vezes um time ruim... Da liga. Você pode... Postar, dar um contra-ataque, criar alguma coisa. Eu vou dar um não se exemplo cria do Palmeiras e Corinthians. Qual time é melhor? É o Palmeiras, certo? Não tem nem o que falar do clássico, não foi? O que aconteceu no jogo? O Luxemburgo foi tão inteligente que ele falou, eu não vou atacar o Corinthians. Porque se eu der uma bala para eles podem, né, fazer uma guerra. Então eu fiz, pum, e voltava para marcar. Pum, voltava atrás de dentro da bola. Tanto é que o segundo gol sai uma bola que o Lucas Piton tenta dar de chaleira, o Lucas Lima bate no estômago dele, vai em velocidade, do outro lado vem o William, chuta a bola, erra o chute, quem que tá chegando? Craque, que é o Verón. Dá de chapa. O Corinthians, ele tem um time ruim sim, tecnicamente, mas você pode fazer um time certo, organizado. Só que é um time ruim, você tem toda a razão. Muito passe errado. Fez isso. É um dos caras que mais entende futebol nesse país, é você. E aí, só que é um time desorganizado. Porque aí você pega o lateral que não sabe do jeito que joga o zagueiro. Aí porque o futebol, pra mim, é tripé. É lateral, volante, zagueiro, encaixe. Pum, pum, pum. O Corinthians não tem um encaixe. Qual é o encaixe do Corinthians, do Thiago Nunes e do Coelho ontem? Nenhum. Olha só o lado direito do Corinthians. Michel. E quem que jogou do lado direito? Jogou hoje. Gustavo. Aí do lado esquerdo, Lucas Piton. E o Otero, que depois foi... o Otero. Como é que você pode jogar com isso? É duro, hein? Então, se você... Flávio, é duro, hein? Porque na sexta-feira, no Gazeta Esportiva, quando o Thiago Nunes caiu durante o programa, o senhor entendendo que o Thiago Nunes devia ficar. Eu dizia, vai ter que cair. E aí, quando o senhor coloca que o Corinthians é ruim, parece que o Thiago Nunes vão ter que entregar um prêmio pra ele. Cássio, não dá pra fazer milagre. Gil... Peraí, Cássio, Fagner, Gil... O Luan dá um choque nele, alguma coisa ele tem que fazer. Você tem o jogo que tem que colocar em forma. Você tem o Otero que na bola parada pode resolver. O que o Corinthians estava jogando e hoje apresentou contra o Luan contra o Fluminense é muito pouco para quem tem esses caras. Não é uma maravilha? Longe de ser uma maravilha. Tá bem, não. O Cássio tá jogando bem. Um encaixe. O Cássio tá jogando bem? Não, tem que A zaga tá jogando bem? Isso. Não. O Cássio falhou nos últimos 5 gols, ele falhou em 4. Mas o Cássio é ruim? Não é ruim. Como tá jogando. O começo, você já vê que o começo de tudo, o modo como o Thiago Nunes saiu do Atlético Paranaense, a competição estava rolando, ele era treinador do Atlético. Você vê que ele sai. Ele quis ficar, mas o Petralha não quis. Então, o Petralha não quis. Aí o que é que tinha que fazer? O Corinthians tem uma pré-Libertadores, onde seus rivais locais já está tudo classificado. Vem antes. Aí a transição já era ruim com ele, falou, não tenho nada para falar com ele. Vou ficar em casa. Lembra disso? Lembra disso que teve a confusão já errou. com ele? O começo dele já foi errado, assim, digo, essa transição aí com um treinador que é interino, que podia conversar com o treinador que está chegando, não tenho nada para passar com ele, se ele quiser, ele olha, eu digo, isso aí não vai dar certo. Aí já a gente já sabia, a gente já falou sobre isso. Aí depois ele falou assim, o Corinthians está sucateado, tipo assim, a divisão de base também. Aí o Andrés vem e fala que ele é treinador para o Barcelona. Aí é o ambiente. Já não vai dar certo. Aí ele perde um título pro Palmeiras. Mas o pior... E fala, perdemos um título, mas saímos invicto. Neto, eu acho que o Thiago Nunes chegou, obviamente sem conhecer o Corinthians, e saiu sem saber o que é o Corinthians. Mas o pior não é isso. Assim, ele soube, Garrafa, ele ficou mais velho... Em 8 meses ele envelheceu em 5 anos. Mas pode ver quando ele chega. Envelheceu 5 anos, mas ganhou 8 milhões de reais. É verdade. Isso vale. Eu gostaria de envelhecer 5 anos e ganhar 1 milhão. Tava bom pra caramba. Entendeu? O cara envelheceu, ganhou 8 milhões e aí tá tudo certo, que é o mérito dele. Não discuto isso. E o clube faz qualquer negócio. Exato. É aí que você tem razão. Como o clube faz qualquer negócio, esse é o grande problema. Como o país. Qualquer negócio, não é qualquer gripezinha que você morre. Tá errado, não é você montar num cavalo e querer sair não pode, você tem que... É outro esquema, é diferente. E aí quando você pega e você manda um jogador que nunca foi expulso, você expulsa ele do elenco onde todo mundo gosta, foi onde ele perdeu as rédeas do cavalo e aí... Ele não conseguiu suportar a pressão dentro do vestiário, quando ele mandou o Ralf e o Jadson embora. Agora, Neto, e aí tem essa foi a pior para mim. Flávio, só mais uma coisa, muito rápido. Você conhece o Corinthians. Você acha que um cara que chega de fora, tá. não conhece nada e tal, não sei o quê, esse cara
Você acha que ele mandou os caras embora? Então, eu vou... Ou ele foi contratado para fazer o serviço sujo? Assume isso. E por que ele deu a cara, então? Mas ele é culpado, ele aceitou. Não, olha, o cara disse, ó, eu te contrato, mas eu não quero esses dois. Eu Hum. te contrato, mas eu não quero esses dois. Tá bom. Ele já chegou do jeito que veio. Chegou pequeno. Assim, ó, quando eu conversei com o Thiago Nunes uma vez só na Florida Cup lá em Orlando. Aí eu falei pra ele, pô, por que você mandou o Ralf e o Jadson embora? Ele falou pra mim. Falou, Neto, porque eles não têm o perfil do que eu gosto do jogo dele. O Jadson fora de forma, o Jadson, o Ralf já não tem esse perfil. Falei, pô, mas você não poderia pelo menos... Esperar um pouco e você respeitar a história deles de uma maneira diferente, porque o que ficou é que você mandou... Domingo, isso, porque aí todo ainda... mundo mentiu, né? Isso. Todo mundo mentiu. Não teve um cara que não mentiu ali. Porque o que tinha que falar? Ó, é o seguinte, ô Ralf, é o seguinte, meu irmão, você tá fora, vem cá, a história que você tem no Corinthians, vamos fazer do mesmo jeito que foi feito com o Danilo, com o Emerson, fizesse com o Ralf e com o Jadson. O Corinthians tinha que ter feito. Não é? O Corinthians tinha que ter feito. Isso, obrigado, valeu, olha, o último jogo de vocês dois e vai escolher a vida de vocês. Não fazer o que fizeram com o Jadson. Mas ele sabia disso. E como ele ficou 2 meses, tanto é que o Duílio falou nos donos da bola, não falou, Cascão? Quem mandou ele embora foi o Thiago Nunes. Pois é, só que ele não respondeu isso. Mas a gente vê que o Corinthians poderia ter feito a festa, poderia ter feito tudo. E outra coisa, agora vamos analisar tecnicamente. Qual time que o Jadson tá jogando? Havaí. Não, o Jadson. O Jadson. Ah, não, o Jadson tá Nenhum. parado. Não foi pra time nenhum. Onde está o Ralf? Havaí. Segunda divisão. Acho que não estava errado com relação ao conceito. Eu acho que tem jeitos, concordo O com Ralf você, terminou, tinha que fazer uma Flávio, o Ralf mas terminou como tecnicamente... titular. Jogando Tudo bem, muito. Terminou como titular, jogando muito. O Corinthians acabou pegando a pré-Libertadores. Aí ele tira o Ralf para jogar com o Camacho, E com o por que Gabriel. ninguém pegou o E Ralf? técnico de um único esquema. Não se enquadra no meu esquema. Peraí, poderia estar Por que ninguém pegou o Ralf? resolver Se de ele estava zagueiro. jogando tudo isso, por que nenhum time importante E eu acho que tem uma outra Foi jogar na coisa. segunda E tem- divisão? e Será tem- que e tem uma- tanto jogador Eu assim? posso até falar economicamente isso. Porque quando os dois saíram do Corinthians, o Corinthians tem que pagar o salário deles integralmente. Então, para o Ralf, para o Jadson, por exemplo, que é um cara... Eu gostaria que o Corinthians amanhã... Caberia o Jadson. Chegava assim, ô Jadson, você pode fazer o favor? Volta a treinar, fica um mês, emagrece, papapá, e a gente pode usá-lo. Porque os caras No que os caras estão jogando, mas eu entendo. Mas eu entendo. Você acha que Jadson não faz mais em Mais, 45 minutos faz. do que o Araldo, do que o Vital? Mas a gente tem que entender por que eles saíram, né? Porque o que deu para perceber foi que o Thiago Nunes não quis. Pois é. Porque se o Jadson, olha só, são 3 milhões e 800 mil, se eu não estiver errado, a dívida com o Jadson e mais 3 milhões e pouco a dívida com o Ralf. Dá 7 milhões. Teve que pagar eles agora. Mas E não era- tá usando os e caras. Isso, E como não é? tem no banco. Não, e aí tem uma outra coisa. O Corinthians tinha uma maneira de jogar nos últimos 10 anos. Tite, Isso. Mano, Carille. Chega, talvez até inebriados com o Jorge Jesus, com o Sampaoli. Tá. Não, deu. Agora a gente vai mudar o estilo. Qual é o técnico que se encaixa? O Thiago Nunes. Só que para ele implantar essa nova forma, ele precisa de jogadores com essas características também. Certo. Aí falavam tanto dos jogadores pelos lados, de velocidade. Tentaram o Michael, tentaram Rony. Pois é, o Corinthians, Nicão. o Corinthians perde O pra cara- todo mundo. Então, o cara- Aí que tá. Como é que o Corinthians, essa potência, perde pro Flamengo, perde pro Palmeiras, perde longe. Os caras que ele queria, o Corinthians não chegou nem perto. Tudo bem, Então, isso é um aí não problema. dá. Problema financeiro. Aí Agora, restou Janderson, que nem tá mais. O Everaldo, que não consegue jogar aquilo que se espera dele. Não, deixa eu falar, Isso é o lento, Jadson. gente. O Janderson Everaldo, ele não joga no meu time da Band. É reserva. E aí você tem o Léo Natal, acabou de chegar, o Gustavo, como os caras têm essa Gente, função, peraí, ele não Flávio, tem mas o essa- Thiago Nunes também, ó. Como é que você vai para uma pré-Libertadores, né, sabendo que os seus rivais têm isso também, que a gente fica assim. Quando não tem ninguém, a rivalidade é menos. Fala, ó, não tem ninguém. Sim. Tá ruim pra todo mundo. Quando você tem os três Isso. e você não tá, ele começou um jogo lá com o Madison. Isso. Sabe onde o Madison tá jogando? No Oeste, no Oeste de Barueri. Reserva do Oeste. Chegou agora. Quer dizer, como é que você. Se você começa com um cara e temporada,
Se você Só começa a pra te dar um temporada num adendo. jogo decisivo O com um atleta e depois não usa mais, E o some. Sid Clay chegou mal pra caramba e ele fez de tudo Pra pôr o cara pra jogar. E aí, com o Ione Gonzalez, chegou a também. mesma coisa, veio, falaram que era 30 jogos para que fosse os 3 bilhões de euros. Aí depois de uma E certa quando momento... chegou o Otero, ele falou assim, não, tem que ter hierarquia. Isso. Ah, hierarquia, mas qual o critério dele? E a verdade, pelo menos do meu entendimento, quando e você estava aqui na Gazetas das 18 horas e ele caiu mais ou menos nesse horário, Foi. porque a reunião estava marcada para outro dia. Não estava marcada para aquele dia. É que a pressão foi tão forte que aí se reuniram à tarde, antes de viajar para o Rio de Janeiro, e ali foi o consenso que ele tinha Tem que a ver ser com embora. política? A verdade é assim, a política do Corinthians, ela está muito forte, né, em relação ao Duílio, que deixou de ser diretor, e ele que contratou o Thiago Nunes, quem contratou foi o Duílio, né, e aí a saída dele, no meu entendimento, tem um lado mais político do que... Isso é o entendimento meu. É um lado mais político do que o Coelho pode fazer mais que ele. Sim. Porque poderia sentar para conversar com ele e falar, meu irmão, vem cá, pô, aqui é Corinthians, velho. Aqui não é outra coisa, aqui é Corinthians. Você vai lá, você come arroz, feijão. Aí não, aí ele me parece que muitas vezes não tem a possibilidade de escutar as coisas, fazia coisas, por exemplo, numa hora e na hora da substituição ou na hora de colocar aquele que estava melhor, ele não colocava. E vou dizer mais, eu gosto muito do trabalho dele. Eu acho que ele vai dar certo como treinador. Eu enxergo ele como um cara que entende de futebol, mas ele não entendeu o que era o Corinthians. Até isso. Falta de dinheiro, não sei o quê. Ainda não está preparado Não. para o Corinthians. O Corinthians está muito grande para ele. A mensagem que ele me mandou foi a seguinte: foi uma grande experiência que fortalece valores e a busca por evolução. Foi um prazer estar com vocês, um grande abraço. Então, daqui, eu vou repetir. Foi uma grande experiência que fortalece valores, algumas ideias, mas também significa que tem que buscar a evolução. O que ele tire, Celso, de experiência, para mim, é humildade. Né? Porque ele, com todos os problemas do Corinthians, em nenhum momento, em nenhuma entrevista coletiva, ele deu a cara a tapa. Verdade. E na última coletiva dele como técnico do Corinthians, pôs a cabeça do Fagner na bandeja e entregou. Tudo bem. Pode ser, ele poderia ter tido jeito, mas ele falou alguma bobagem? O Fagner não errou? Você viu o que o Diniz falou do Volpe ontem? Não, mas tudo bem, mas não, meu goleiro que tá tem aqui, também tem que muito, defender os só cara, que tem velho. muito mimimi também. Não, o próprio Fagner tem consciência de que ele errou, que ele não precisava colocar aquela mão na bola. Mas você não entrega o cara, Celso. Queira ou você não pode entregar o cara. Aquela expulsão foi decisiva. Vamos lá pro aeroporto. O Thiago Salazar tá lá esperando o Corinthians. Vamos ver o que tá acontecendo por lá. Boa noite, Salazar. Dá um panorama pra gente aí dessa chegada do Corinthians. Salve o Corinthians. Até o hino pede pra salvar nós, né? Boa noite, Flávio, amigos do Gazeta Esportiva. Boa noite, Neto, nosso convidado especial de hoje aí na bancada do Mesa Redonda. Acho que eu falei Gazeta Esportiva, né? Mas me confundi, é o Mesa Redonda. A gente está aqui no aeroporto de Guarulhos, aguardando o Corinthians, vem voo fretado do Rio de Janeiro. A previsão de chegada por aqui era às 22 horas. O Márcio vai mostrar aqui pra gente, o Corinthians vai chegar aqui por esse portão. E daqui já está tudo posicionado para o ônibus do Corinthians, que vai ficar bem na frente desse ônibus cinza aí. Já tem um espaço ali reservado. O ônibus do Corinthians vai chegar, vai se posicionar por ali. E eu te mostro aqui agora, ó, seguinte, movimentação normal. Muita movimentação aqui, mas tudo isso aqui é o pessoal desembarcando, embarcando, vindo buscar seus parentes, seus amigos, enfim. Tudo muito tranquilo, sem torcedor, não vi ninguém com camisa de clube por aqui. Apesar de, mesmo assim, o clube mandou bastante segurança. Eu fui lá dentro, tem cerca de 10, 12 seguranças lá dentro. Enfim, por enquanto, clima muito tranquilo. Daqui a pouquinho eu volto para mostrar o desembarque do Corinthians aqui no aeroporto de Guarulhos, depois da derrota para o Fluminense lá no Maracanã, Flávio. Ótimo, Salazar. E tomara que a gente consiga ouvir a palavra de alguém, ver se alguém... Tem muito isso também, né, Neto? Nessa altura aí ninguém assume nada. A gente estava falando com o primo ali, a gente estava discutindo sobre a inércia que esses jogadores e a falta de personalidade que eles têm. Eu acho que um jogador de futebol, ele está inserido no aspecto social, político,
econômico. Estão numa bolha. Sabe? Tipo. Mas, o que eu vejo mais pra frente agora, já tem um problema, já não tem treinador, certo? Tem eleição daqui a 2 meses. Novembro. O Corinthians é maior do que qualquer candidato, certo? Se for contratar alguém, tinha que pegar todos os candidatos e falar: juntar. o Corinthians é acima da gente, a gente vai disputar aqui entre nós. Que Vamos nome é reunir consenso? agora, que é um nome de consenso aqui isso pra aí. todo mundo. isso Você acha é. que acontece isso? Não, mas deveria. O certo seria isso. Vamos. O Corinthians é maior, todos nós somos Corinthians. isso Queremos aí. bem do Corinthians. É isso aí. Queremos Que ver- nome vocês combinar manteriam aqui. caso Aqui só vocês tem corintiano. vençam? Aqui nessa mesa hoje, por exemplo. Aqui, ó. Aí, até porque, como é que você vai substituir o Thiago agora? Tem isso Tem também, dois, tem outro dois problema meses, pra tem resolver. eleição. Aí o que você vai falar pro cara? Ó, te dou um contrato de 3 meses. Quem topa? Ou, não, vou investir num projeto. Menos, 2 meses. Não, mas é que o atual presidente fica até dezembro. Não, mas vai que o cara Fica não quer até- chegar, quer esperar 2 meses pra vir, então. Não, Igual então. o Thiago Nunes Ou deu outra, 2 ou meses. eu vou E o apostar num técnico não projeto pode ser que não é. aposta. O cara tem que chegar chutando a porta do Já tem que vestiário ser lá. um cara- É um gigante, Senão- o Corinthians tem que vir um Pode, treinador não adianta, fera, porque é Tá bom, gigante, então o vamos Corinthians lá. não pode ser qualquer. Vamos deixar de churrumelas, Isso. como de outro. Vamos lá. Quem? Quem? É. Pô, quem tá no mercado aí, cara, Vamos pra prática. tem que ir por essa. Até nisso a diretoria do Corinthians mancou, porque o Mano, que era um cara grande, você pode discutir se é bom, se é ruim, eu gosto ou não gosto. Mas é um cara que a boleirada vai respeitar. Nesse momento você não pode pôr o Coelho lá, que os caras vão tomar o vestiário, vai ser do jeito que os Mas a jogadores gente já querem. tem o Mano vestiário. estreou Então, hoje no ou Bahia seja, e perdeu de 1-0 em casa mas, ou pro seja, Atlético Goianiense, gol de O goleiro. Mano, pra mim, Só que era o não nome. foi. Não foi. A partir daí, tá a dificuldade. O Corinthians tem um problemaço aí. Quem tem o Rogério que Mas você queria tanto que o Thiago saísse, você saiu. E agora? Hã? Agora põe o toco Ué, você lá, queria põe que uma ficasse o cadeira. Thiago lá. Você queria que Eu ficasse queria, o Thiago eu queria. pra rebaixar o Corinthians com o Eu Thiago. queria. Não, mas Flávio. não dá solução. Ele E agora? sonhava. Vai. Eu E acho que agora? você tem um E porta-retrato agora? do Thiago Nunes Então, em casa, então né? tá, e quem agora? Vai. Quem? E agora? Pô, Quem qualquer agora? um, Você o Thiago defendeu Nunes. pra caramba que o Qualquer um Thiago menos o Nunes. Thiago Nunes. Ah, O senhor é Então apaixonado põe- pelo então deixa Thiago com ele. Nunes. Ele é apaixonado, Então deixa com ele. porta-retrato. Deixa com ele, então. Você precisa ver sexta-feira no Então Gazeta deixa com ele. Mentira isso. Não, eu saudei o quê? Eu falei o seguinte, saiu, resolveu tudo. Agora, É. tome cuidado, senhor. Outra coisa, eu quero saber alguma... Esse negócio, porque o caos é legal fazer. Não, sai, tal. E agora? Fala Tá, quem? Flávio. Quero saber quem. Vai, Rafa, E vai. Tem o Zé agora? Ricardo, você tem o Zé Ricardo. Peraí, eu tô trabalhando com a realidade. Vocês querem buscar Zé quem? Ricardo, Quer Zé dizer que aí o Filipão no Zé Corinthians? Ricardo. Estão falando em Filipão e o Rogério Ceni. Esses caras não vêm. Tá. Eu tô falando que tá no mercado, tem o Dorival Júnior. Eu tenho uma ideia. Eu tava lá, eu só Dorival, você tem o Dorival fazendo- Júnior. O tô Dorival Garrafa. pode resolver isso aí. Garrafa, tô fazendo um jogo do Corinthians O Leão hoje. não tá mais Fazendo trabalhando. jogo pela Rádio Jovem Pan, aí o Nilson César falou, ó, eu falei que o Thiago Nunes é a nível de Ponte Preta, Curitiba, Bahia, entra o ouvinte, ó, respeite a Ponte Preta. Esse treinador não é pra Ponte Mas Preta. eu acho que Ele era ele. Foi você? Eu acho que é um exagero. O Thiago Nunes eu não acho ruim, Então vamos não. lá. Mas qual que é a sua ideia? Eu falei hoje e eu penso assim, eu acho que no momento que o time precisa se organizar, eu acho que terminando a eleição, quem for ganhar, eu acho que tem que contratar um treinador o melhor. Sim. Quem é o melhor hoje? É o Renato Gaúcho, pra mim, que foi pro Grêmio, Também acho. certo? Um treinador que ele reinventou quase que a maioria dos jogadores. Nas últimas 5 Libertadores ele esteve em todas, estava para cair no Gaúcho, ganhou Recopa, ganhou Copa do Brasil. E aí vem aquilo que o Flávio disse. Eu tenho dinheiro para isso? Mas se eu tenho 300 milhões de pirona, né? Que nós estamos tomando, né? Porque os caras agora eles só fazem propaganda numa televisão. Eles acham que só uma que existe. Eles acham que só compra remédio só nego rico. Não, quem compra remédio é pobre, pô. É nós que a cabeça no treino, nós compramos, né? Aí eles só pensam nisso. Então, nesse momento, não dá para trazer um Renato Gaúcho. Não dá. Não dá para caras trazer não um vêm. Felipão. Então, quem organizou o Atlético Mineiro? Quem organizou o Palmeiras? Eu pensando comigo antes de vir para cá. Foi o Roger Machado. Ah, mas ele chega um momento que ele não aguenta. Mas 2 meses ele aguenta para mim acertar o time do Corinthians em termos táticos, de organizar, Neto. puxar. Falou com o Flávio essa Vamos semana. mudar de ideia, E o porque eu Oswaldo falei com ele a Diego? semana passada, ele falou Aí. que esse ano não trabalha mais de jeito nenhum. Então, e sabe por quê? é. Sabe por quê? Pode ele falar Pelo disso mesmo aí. motivo que você.
eu vou cuidar da minha família, eu vou ficar com meus filhos, foi muito desgastante o ano e meio na Bahia, então tem que riscar o Roger com o Roger. Vamos lá, né? Mas tudo bem, ninguém vai passar aí mesmo. Vocês tiraram uma onda com a minha cara aqui. Não, eu pensei no Roger por organização tática. Porque ele fez a melhor campanha no Atlético, a melhor campanha no Palmeiras, ele fez o time do Juventus. Pro momento. Mas assim, se eu... eu ia pro Filipão, velho. Se o Roger Machado não vai, eu ia porque ele ia... O Filipão ia agitar o mercado, ele ia chegar lá. Ele é um cara que... Será que ele topa? Olha, quer a verdade? Ele topa. Eu vou falar pra você, o Vampeta é testemunha. Tem um cara eu vou do falar. Corinthians, eu posso falar essa fonte? Não, tudo bem, mas eu vou falar. Falou que falou com ele. Não, eu vou falar quem falou. Eu falo quem falou. Fala, Comigo não tem esse negócio, não. Não que você não... Vamos fazer o mesmo. Quando caiu, quando era... Se for o mesmo, eu falo... Quando era pra trás... Se for o mesmo cara, eu falo antes do Thiago Nunes, eu conversei com o Luizão. O Luizão morava no mesmo prédio que o dele. Aí o Luizão, ele é empresário e ele faz as coisas. E aí eu falei, Luizão, e aí? Ele falou, Neto, conversei com o Luxemburgo, liguei pro Andrés, liguei pros caras do Corinthians e ofereci o Luizão, ofereci o Filipão. Eu falei, mas o Filipão aceitou isso? Ele falou, Neto, aceitou. Quem me disse foi o Luizão. O Luizão falou. O Luizão falou assim. Baita notícia. E não é o mesmo cara. O Luizão falou pra mim assim, ó, Neto, ele aceita ser o treinador do Corinthians da forma que ele foi mandado embora do Palmeiras por telefone pelo Alexandre Matos. Nossa. E aí, o Filipão foi oferecido pro Corinthians antes do Thiago Nunes. Só que o Corinthians não quis. E ele aceitaria. Eu gostaria de ver o Filipão lá. Por que não? E talvez a diretoria do Corinthians, se alguém não entendia a situação, se não trouxe os jogadores necessários para você fazer uma mudança de filosofia, de maneira de jogar, se descobrir que realmente tem que ser um time mais pragmático, mais fechado... É o Filipão. Tem que ser um cara para chutar a porta. E o Rogério Ceni? E talvez venha do que o Vampeta entendeu, que eu também não tinha percebido isso. Pô, chama o Paulo Garcia, chama o Augusto, chama o Mário Gobi, né? chama o Duí... Mas chama, ó, vamos trazer o Filipão pra gente ficar tranquilo para a eleição. É maior que a gente fazer um contrato com ele de 2 anos, do mesmo jeito que é o contrato do Thiago Nunes, e a gente traz o Filipão, a gente bota ele para conversar com todos nós, e aí... Mas até para a segurança dele. Vem cá, e o Rogério Ceni? O Rogério falou para nós semana passada que... Tá, mas eu tô falando do outro lado, do Corinthians. Vocês acham que ele seria aceito pelo... Eu acho mais fácil o Filipão do que o Rogério Ceni. O Rogério não está preparado para Corinthians. Ele já viria com esse problema, no meu entendimento, ele já viria com esse problema, essa ligação enorme que ele tem com o São Paulo, e ainda é um técnico que está preparado, não está preparado. Eu acho que a rivalidade entre Palmeiras e Corinthians, ela é uma rivalidade legal, mas o ódio que existe entre São Paulino e Corinthians, ele é muito mais forte do que a rivalidade. Tem cara que chama o Corinthians de Bambi? Você queria o São Paulo de Bambi? Entendeu o que foi? Quem que inventou isso? Eu não lembro quem foi, não. Mas eu acho que o que o Neto falou aí em relação ao Luizão, que a gente conhece. Mas gente muito forte dentro do clube mesmo. Do Corinthians. Tá há anos, falou pra mim, ó. Eu falei com o Filipão e o Filipão me falou que topa. Quem foi? Você? Não, eu não posso porque pode mexer com a política do clube. Mas se a gente tem o Vampeta e o Neto falando... O Filipão topa. Falou pra mim que topa. Ele topou. E o Rogério, vamos ver o que o Rogério falou. O que o Rogério Ceni falou a respeito dessa possível... Não tem convite, tá, gente? Mas se fosse convidado, se ele toparia vir pro Corinthians, vamos ver. Eu acho que é natural você ter um profissional, se ele tiver na visão das pessoas fazendo um bom trabalho, é natural que as pessoas falem, opinem, né? A mídia só fala o nome, ninguém me procurou absolutamente nada. Fico contente porque acho que é o reconhecimento de um trabalho, mais nada além disso. Estamos firmes, focados no trabalho aqui no Fortaleza, é o que a gente espera, né? Que até o final desse ano, ou até o final desse campeonato, a gente consiga extrair o melhor e manter o Fortaleza na primeira divisão. Bom, o Andrés disse para o Benjamin Bach que convidaria eventualmente o Rogério, não agora. Mas eu acho que em respeito eu disse pro padre também no meu primeiro casamento que jamais separaria. E eu falei isso na igreja, hein? Jurando na frente de Deus. E eu não cumpri a promessa. E foi em duas. A questão é que o Rogério, ele é muito ligado, assim, uma coisa é a questão profissional, mas ele é emocionalmente ligado ao São Paulo.
E ele não aceitaria, eu acho, nem Corinthians, Eu nem te Palmeiras. pergunto, a primeira crise do Rogério Ceni, você acha que a torcida e Não nós tem da jeito, imprensa não ia acabar com ele? E olha que Sabe me o que agrada o Rogério muito as falou? ideias. Por que ele não aceitaria pro Corinthians? Ele falou assim, um monte de São Paulino tatuou minha cara no braço. Isso, vai ter Já que pensou desfazer isso, tudo isso Aí aí. o cara faz um aqui atrás, o cara tem que cortar. Então, por isso que eu acho, Flávio, muito mais fácil o Filipão do que o Rogério. O Rogério, Isso. Ninguém tatuou o Filipão. Eu acho que é difícil o Filipão treinar o Internacional. Lá Pela- pela Aí lá, qualidade. Lá, Mas né? o Corinthians, eu tenho certeza que nesse momento o Filipão era o nome para chegar, para boleirada baixar a bola, sem dúvida. ele ser maior que o Cássio, ser maior que o tem Fagner, que ser um ser cara maior grande. que todo Tem que ser mundo, um cara- e os caras vinham baixar, ficar igual saco, entendeu? Ficar quietinho e falar assim, ó, isso, vai ser assim. O único treinador hoje é ele. O Dorival Júnior não é. O Roger Massado, eu falei da parte técnica. O Renato Gaúcho seria. O Renato mas Gaúcho não dá. seria, mas ele tá no Tá Grêmio. certo. E Abel Braga? Não, Não, esquece. não. Ó, em cima do que disse o Neto, que o Filipão teria. Já topou, teórica, ele aceitaria um convite, tá? Convite não Porque aconteceu. a ideia é que ele não O aceitaria, Van- certo? todo mundo, muita gente descarta o Filipão, porque como é que o Filipão vai? mas e tal. ele é mandado o Neto embora traz por essa telefone. informação. O Vamp tem a mesma informação. A diretoria do Corinthians que corre atrás, Só velho. deve estar que faltando um então- pequeno detalhezinho. Dinheiro. Ué, ele Tá tava pagando marmita, marmita, gente. Não tá pagando marmita. Peraí, o Como é senhor que tá em dia, só. Que marmita, Flávio? Pagou todo o salário, tá Sim, se mas dinheiro ficou, pra tava pagar devendo marmita. 4 anos. Mas não Ah, pagaram a não. marmita já? Você vai resgatar a marmita? Isso é um brincadeira. Não paga nada, tá devendo pra todo Olha mundo. bem, eu tava Resgatou a marmita, Cortaram a Neto. luz, cortaram a brincalhão. luz. Eu tava- Como é que vai pagar o Filipão, gente? tava quantos meses atrasado? 4. Aí, pagou essa semana. Aí o cara que ganha 400 pau falou assim, pô. Não, tem um que ganha 800. Não, aí falou assim, tô 3.200 essa semana, eu não consigo jogar. 4 meses, que 13 Então- 8 vezes 4, 32? Ô, 3 milhões entrou, de euros. ô, Neto, entrou. Ó, o cara uma vez perguntou pra mim, vou petar. É verdade mesmo que os jogadores ganham 1.800.000? É absurdo. 2 milhões? Eu digo, Você bota o cartão lá e tá lá mesmo. Você vai lá, Não é mentira. pinga tudo lá. E o time que não paga, quando você bota o cartão, dá tchau à tela. Parece um palhaço dando tchau. Cantou a parada agora. Os caras receberam essa semana e não conseguem acertar um passe. Perderam 2 jogos. Tá tudo em dia, Eu Flávio. recolho o dinheiro. Ó, Michele, Flávio, vamos a mudar? gente encerrou aquela enquete, já que surgiu essa polêmica aqui. Então, o principal problema do Corinthians, na opinião dos nossos telespectadores, são os jogadores que derrubaram o Carille e que agora derrubaram o Thiago Nunes. Então, não estão respondendo em campo. Então, na opinião do público, 61% dos votos, o principal problema do Corinthians é o jogador Pra de mim futebol. também, são os jogadores. Eu também acho que são os jogadores de futebol. E agora entrou no ar a nova enquete que tá lá no site gazetesportiva.com e você vota também pra gente colocar a sua voz aqui e dar a sua opinião. Felipão é o nome ideal para assumir o Corinthians? Felipão é o nome certo para assumir o Corinthians? Sim ou não? O que você acha? E a gente tem hashtag Mesa Redonda no Twitter, um monte de presente para você. Tem camisetas, tem essa bola. Aliás, Neto, olha aqui, Oi. ó. Peraí, Quer que que se eu jogar, eu vou jogar assim, ó. Joga aí, o Neto vai autografar, a Vampeta autografa também. E tem carrinho de rolimã, tem camiseta do Corinthians, um monte de coisa pra vocês. Hashtag Mesa Redonda. Agora, Michele, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma provocação maior ainda. Ok, vai votar, tá aí enquete. Mas mande sua mensagem, você corintiano, se você aceitaria o Filipão no Corinthians. A Tem Lurdinha isso falou, também. Felipão Felipão no Corinthians nunca. Sabe o que eu vou falar? Mas tem Como ela corintiano chama? falando, Felipão seria uma boa opção. Tem que ser um Manda treinador pra gente aqui, que hashtag tenha Mesa Redonda. respaldo. Eu acho que o Filipão, ele não nasceu no Palmeiras. O Filipão nasceu no Criciúma. O Filipão é campeão do mundo. Imagine a valorização para o clube ter um campeão do mundo dirigindo o seu time. E ainda mais a situação do Filipão na saída dele do Palmeiras. Eu não sou amigo do Filipão, eu não tenho nenhum tipo de relacionamento com ele, mas eu sei e entendo, e aí o Vampeta pode falar melhor do que acho que todos nós, o Filipão, quando ele chega, as pessoas confiam nele. Ah, sem dúvida. Quando ele chega uma pessoa que você fala, opa, esse cara tá falando a verdade respeito. pra mim, ele tem respeito. Ah, mas ele tá ultrapassado. Mas quem que... O Vanderlei não tava? Quem que é ultrapassado? Mas pera um Tem essa, pouquinho. Não tem esse negócio. Talvez o Corinthians com o Filipão seja uma última escala para que ele possa nessa situação. Se fosse
assim, se o Corinthians estivesse bem e o Thiago Nunes estivesse indo para o Barcelona e tivesse que contratar outro treinador, eu gostaria... Não era o caso. Não era o caso. Não era o Aí tinha que ser um outro da mesma linha. Isso! Um Miguel Ramírez, do Independente del Valle, uma coisa Ó, assim. e outra coisa, não me venha com treinador estrangeiro que não conhece a competição. Não conhece a competição, não conhece o Campeonato Nacional, arrumou um estrangeiro agora, cai. Igual o Jorge Jesus. Agora, mas para um começo de trabalho, eu acho que vale. Jorge Jesus, São Paulo, esse cara não conhece a competição. Você mesmo viu. Jesus um só, Flávio. Jesus? Você acha que tem um monte de Jesus por aí? O Jesus deu. Ó, Flávio, você viu que Adianta. tomou 3-0 do Bahia, a torcida bateu, chegou a pressionar o Jorge Jesus também. E o Sampaoli? O Jesus acompanhava. Ó, o fã do São Paulo. O que tem o São Paulo? Não, tô falando, não faz um bom trabalho. E também conhecia o Campeonato Brasileiro. Levou o Santos, aquele time limite, começou no estadual. o grupo... Oi? Começou O vice-campeão é o primeiro do... Não, Que não, mas primeiro os caras dos pegou o últimos? time Tá, vamos ver se pegou na nada. Ô, Celso, Para. você pegou, teve uma pré-temporada, né? Não ia Sim, chegar assim com esse é mundo isso que eu tô andando. falando. Se é pra começar um trabalho, eu apostaria no tal do Miguel Ángel Ramírez lá Não do sai de Independente lá del do Valle. Valle. Não, eu sei. Mas eu, por exemplo, eu faria um projeto pra começar uma temporada. Agora tem que ser alguém que conheça. E aí tem um outro ponto, não sei se vocês concordam comigo, se é que existe essa panela. A panela que derrubou o Carille, a panela que de repente botou o peso para derrubar o Thiago. Os jogadores, que contrataram o Fernando Diniz pro São Paulo, porque não foi a diretoria do São Paulo que contratou. Porque o Wagner Mancini ia assumir, porque o Wagner falou para mim. Exato. E eu falo ao vivo aqui, E o pessoal falou mesmo. Não, é verdade. Eu conversei com o Wagner Mancini, eu acabei de conversar com ele. Ele ia dar o treino, pô. O primo viu eu conversando com o Wagner Mancini, dando os parabéns pra ele agora, que eu sou amigo dele há 30 anos. Gol do Bahia hoje, de 1 a 0. Ganhou de 1 a 0, gol do Jean, bateu a falta, voltou, o Jean fez o gol. Aí, pô, falei, aí, Gaguinho, tudo bem? Porque eu chamo ele de Gaguinho. Falei, aí, Gaguinho, beleza? Você vai assumir o São Paulo? Ah, Neto, eu não quero mais ser diretor, não. O pessoal conversou comigo, tá tudo certo, eu assumo o São Paulo a partir de agora do jogo do Flamengo. Aí, pai, ele já estava se preparando para dar o treino. Quando ele chegou, vieram falar com ele, não, mas o Hernanes e também o Daniel Alves já conversaram com o Raí e contrataram o Fernando Diniz. Aí ele pediu para ir embora. Foi isso que aconteceu. Deixou bem claro. Olha, tem E aí uma figura como o Filipão tem esse peso Mas, Celso, de ir no vestiário para o pessoal falar assim, epa, agora o buraco é mais Tem uma colocação embaixo. interessante aqui da Vanessa Albuquerque. Se o Felipão perdeu o vestiário do Palmeiras, Neto, por que ele vai ganhar o do Corinthians? Não, ele não perdeu o vestiário do Palmeiras, até porque ele foi campeão brasileiro, ele perdeu a condição do Palmeiras jogar bem. E aí a Libertadores e a pressão do Alexandre Matos, juntamente... Pô, vocês se lembram quando foi apresentado quando o Felipão caiu? Quem que entrou no lugar dele? Foi o Mano? Vocês lembram? Quem que entrou na apresentação? Na portinha do lado. Alexandre Matos, Leila, e ela deu antes, no Twitter todo dela... mundo. Ela deu antes que todo mundo que o Mano já era o treinador do Palmeiras. Então, você se coloca no lugar do Mano, quando o Mano estava na seleção e o Filipão tomou o lugar dele. É que quem apanha não esquece, gente. É verdade. Lembram disso? Aí aconteceu a mesma coisa, o Mano foi lá e tomou o lugar dele. Só que o Mano já foi com rescisão assinada. Porque ele sabia que não ia ficar muito tempo no Palmeiras. Todo mundo sabe disso, pô. Agora, o Felipão é diferente, cara. O Felipão é ídolo no Portugal, o Felipão é ídolo mundial, o Felipão é um dos maiores treinadores de todos os tempos. Se eu não estiver errado, eu acho que o único título que ele não tem é paulista. Do restante, ele tem outros. A gente não pode dar moral pro Domenech Torren, que eu até parei de criticá-lo, porque pelo menos ele é educado, fala português, ele não é igual o Jorge Sampaoli, que é metido pra caramba, é uma perna do caramba, porque usa uma bicicletinha, que por sinal, seu Celso, ele perdeu pro River Plate do Uruguai. No Pacaembu. Que por sinal, ele empatou com o Atlético, empatou com o Atlético Mineiro lá e perdeu aqui. Ele foi covarde contra o Corinthians no primeiro jogo e quis jogar no segundo e perdeu para disputar o Paulista. E ele está com uma ação de 12 milhões em cima do Santos. Esse é o legado para um vice-campeonato. Não, tudo bem, mas com bola rolando, para quem bola gosta rolando, de ele é um futebol... maluco. Ele é um kamikaze. Ele joga o time pra frente e vamos fazer Onde gol a tá o todo Atlético custo. Mineiro do Futebol é Paraguai? competição, não é exibição, Celso. Para. Como para? Você acha que o Corinthians teria perfil para ter um técnico estrangeiro? Olha, eu nunca imaginei que o futebol brasileiro tivesse o perfil para isso. E até a seleção brasileira, Flávio. Eu venho
a ter um entendimento, depois que a Pia veio ser treinadora do futebol feminino, uma ganhadora, Sim, e as pessoas precisam ter um entendimento do futebol feminino que ela fez, né, e a CBF contratá-la, eu falei, opa, legal. Eu até pensei na Cici, que para mim foi uma das maiores jogadoras, muito melhor que a Marta, mas é que a Marta tem muito... A Marta pelo amor de Deus, a Cici jogou mais para mim, né? Esse é um pensamento meu e que eu não discuto com as outras pessoas, cada um tem a sua opinião. Lógico. Agora, uma seleção brasileira que vai para a Copa do Mundo e o Neymar leva 80 pessoas no mesmo hotel, o Gabriel Jesus leva 60. E aí os caras fazem churrasco na porta. E o Tite fica preso lá em cima e a gente perde para a Bélgica e ainda podendo fazer uma substituição e ele acha que a Bélgica é o melhor time do mundo, que o espanhol deu um baile nele, aí eu venho entender que a gente precisa de um Guardiola, de um Klopp. Por quê? Porque os jogadores que jogam lá fora, eles jogam o futebol europeu, eles não jogam como os nossos aqui. E eu não tinha esse entendimento. Hoje eu acredito que o treinador estrangeiro, que pode ser os argentinos que estão trabalhando muito forte e os treinadores ingleses, eles realmente, a dinâmica de jogo deles é diferente do nosso treinador. O que eu enxerguei no Jorge Jesus, no próprio Domenech Torrent que perdeu, do Jorge Sampaoli, que eu não gosto nem um pouco desse cara, porque o que ele fez com o Arzur no Santos é um absurdo. Fez com um monte de gente. Fez um monte de gente. A gente Chulapa falou que queria bater nele e ele maltratar as pessoas. Eu não gosto de gente que maltrata as pessoas, mas eu também não posso deixar de entender que o time dele é um time forte, é um time que vai pra frente, é um time que corre, mas só que é o que ele falou. É kamikaze. Eu não sei se ele ganha título. Gente, o Palmeiras jogou agora há pouco, um horário totalmente estranho, e o Jonas Campos está lá no Allianz Parque para nos dizer o que aconteceu. O Palmeiras de Esporte deve ter sido uma molezinha, não foi, Jonas? Que bom. E o Bahia está entrando na zona de rebaixamento, que o Botafogo empatou. Fala, Flávio, muito boa noite a você, todo mundo que acompanha o Mesa Redonda, boa noite a todos. Falamos aqui ao vivo do Allianz Parque. Palmeiras teve uma chance de ouro na mão, viu, Flávio? Até de assumir a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com um jogo a menos. Ficou na frente do Sport, tendo um jogador a mais, mas aí a coisa desandou no segundo tempo. Final das contas aqui, 2-2. O Palmeiras, neste momento, sexto colocado na tabela de classificação do Brasileirão, agora com 17 pontos, uma rodada que foi bem positiva para o Palmeiras, já que o Flamengo perdeu, Inter perdeu, o São Paulo empatou, o Verdão teve uma chance de ouro, mas deixou escapar. Agora, um jogo movimentado, isso não dá para negar, o Palmeiras começou em cima do Sport, mas foi surpreendido logo aos 10 minutos, quando o atacante Wesley do Palmeiras fez pênalti no Patrick, o zagueiro Iago Maidana colocou no cantinho do Everton, fez 1-0 para a equipe visitante. O Palmeiras saiu para o jogo, foi em busca do empate, e esse empate veio aos 28 minutos do primeiro tempo com um gol de William, aproveitando uma bobeada do Sander, né, do Sport, driblou o goleiro, colocou no fundo da rede, deixou tudo igual aos 28 do primeiro tempo. O William substituindo o Luiz Adriano, que vem com um probleminha na coxa. E aí, ainda no primeiro tempo, aos 41 minutos, uma verdadeira pintura do Zé Rafael, o Palmeiras pressionando bastante, o Zé Rafael de fora da área acertou um chutaço, colocou o Palmeiras na frente, virada no Allianz Parque, 2-1, e para completar, para o primeiro tempo ser fechado com chave de ouro para a equipe do Vanderlei Luxemburgo, o Sander, o mesmo que falhou no primeiro gol do Palmeiras marcado pelo William, foi expulso. Então o Palmeiras foi para o intervalo, foi para o vestiário, vencendo por 2-1 e com um homem a mais. Aí veio o segundo tempo e o Zé Rafael com 2 cartões amarelos tomados em seguida, né, rompendo o contra-ataque. O segundo lance até um pouco polêmico, foi expulso, o jogo ficou 10-10 e o Sport com o Lucas Mugni aos 18 minutos da segunda etapa deixou tudo igual, 2-2, aí virou um ataque contra a defesa, né? O Palmeiras foi para cima, o Sport se fechou lá atrás, equipe comandada pelo técnico Jair Ventura, mas o Verdão, apesar de boas chances no final, principalmente com o atacante William, não conseguiu sair daqui do Allianz Parque com 3 pontos. Aliás, o Palmeiras, nesse Campeonato Brasileiro, ainda não venceu jogando aqui no Allianz Parque, é curioso, mas o Verdão do Vanderlei Luxemburgo segue sendo a única equipe invicta na competição. E agora, Flávio, amigos e amigas do Mesa Redonda, vira a chavinha esse Palmeiras, porque na quarta-feira já tem duelo pela Copa Libertadores da América. A Libertadores sendo retomado, o Verdão já viaja hoje mesmo para a Bolívia, para La Paz,
onde na quarta-feira enfrenta o Bolívar. Vale lembrar que o Palmeiras é o líder do Grupo B com 6 pontos em 2 jogos, tem 100% de aproveitamento na competição e volta a jogar a Liberta nesta quarta contra o Bolívar. O Felipe Melo hoje ficou no banco, quem sabe pode aparecer na quarta. O Marcos Rocha, que também vinha no departamento médico, entrou no jogo de hoje. Fica a dúvida sobre o Luiz Adriano, se viaja ou não. O Vanderlei Luxemburgo deve confirmar isso daqui a pouquinho na entrevista coletiva. Mas é isso, virada de chave para esse Palmeiras, sexto colocado no Brasileiro. E nessa semana, duelo pela Copa Libertadores da América contra o Bolívar. Flávio. Ô, Neto, você ficou chateado com esse resultado, né? Não, assim... Olha o Veloso aqui, ó. O Veloso tá mandando mensagem. Bom, um beijo pro Veloso. Amanhã estamos aí para fazer os donos da bola, Veloso. A verdade é assim, no entendimento do Palmeiras, daquilo que o Palmeiras se propôs a ganhar tudo, o Palmeiras está devendo nos últimos anos em relação a títulos. Eu disse, e não sei o pensamento do Vampeta, do Celso, da Michele, do Garrafa e o teu, eu acho que o Flamengo ganha o campeonato, com o pé nas costas, o brasileiro. E o Palmeiras deveria ser o time a bater o Flamengo. Até pela situação que o Flamengo se encontra. Perde para o Atlético Goianiense, perde agora para o Ceará, joga razoavelmente contra o Fluminense. Essa seria uma maneira importante para o Palmeiras fazer isso. E o Palmeiras não consegue. Tanto é que a própria matéria coloca que o Palmeiras não consegue vencer dentro da sua própria casa. O que isso, para um campeonato brasileiro, é muito ruim. 2-2 foi muito surpreendente esse resultado. O Palmeiras, aliás, é o único invicto, mas o mapa pra caramba. Eu amei. E uma rodada. Eu amei, né? E uma rodada. Isso aí é a mesma coisa que beijar a boca da mulher da gente, ela você tá apaixonado. E uma rodada que deu uma mão pro Palmeiras ainda. O Grêmio tropeçou. O Flamengo perdeu. São Paulo Internacional empatou. Perdeu do Goiás. São Paulo empatou. São Paulo empatou, que poderia ser líder da Palmeiras podia encostar. Palmeiras é o sexto com 17, com um jogo a menos. Tirando essa diferença do líder, ele chegaria aos mesmos 20 pontos contra o Inter. Talvez aí o Luxemburgo está ganhando essa certa tranquilidade, entre aspas, para ele trabalhar. Só que o Atlético é o vice-líder com um jogo a menos também. Sim. E 2 pontos atrás do Internacional. E o Internacional hoje perdeu o jogo com um jogador a menos. Não, jogador a mais. Então, o adversário é um jogador a mais. Foi Goiás. 4 minutos. Impressionante. Então, o Internacional tem 10 jogos e 20 pontos, o Atlético tem 9 jogos e 18 pontos. Aí o São Paulo tem 10 jogos e 18 pontos, e o Vasco, que está ganhando o Botafogo 3-1. Do Ramon. Está ganhando com 9 jogos, ele está indo a 17 pontos. E o Vasco também está com uma rodada a menos que esse jogo, Vasco e Palmeiras. É isso, por isso que ele tem 9 jogos. É isso. Então você mostra, o que mostra isso para nós? Que o Palmeiras está devendo. Não, além do Palmeiras estar devendo, a gente tem um entendimento que o campeonato tecnicamente é muito fraco. Fraco, né? É exatamente isso. Não é isso? Claro. E aí, quando você tem um elenco que é superior, você não pode... E sabe como você percebe isso? Quando você vê o Nenê, aí eu vou voltar no Corinthians. Fazer 2 gols no Fazer Corinthians. 2 gols, artilheiro do Brasil. 17 gols. 17 gols, ele é artilheiro do Brasil, o Nenê com 39 anos. E aí você lembra do Romário, artilheiro com 40, do Valdo, que jogou aí também com 40 anos. Isso mostra o nível. O Ronaldo, que estava totalmente fora de forma e brilhou com a camisa do O Corinthians. Ricardo Oliveira não tinha 40, mas também Enquanto o futebol brasileiro... Então o nível técnico é baixo. Celso, enquanto o futebol brasileiro não entender que tem que pôr a molecada para jogar, porque essa garotada sai de forma muito precoce, fica pagando fundos imundos aí para os jogadores já em final de carreira, né? Você vê, o dono do time do São Paulo, a gente vai falar daqui a pouco do São Paulo, o Daniel Alves, saiu, o São Paulo arrumou a casa. O dono do time saiu, a molecada lá tá indo. O Palmeiras com a molecada tá indo. Ó, que você falou, uma barbaridade. O Fluminense vendeu um menino por 17 anos. Ivanilson. O goleiro. Não, o goleiro. Pô, você tem um Muriel, certo? Você sabe por quê, né? O Alisson veio treinar nas férias e viu o garoto menino falou, jogar. o menino é bom na férias. Então, mas não era legal, pô, você tem 17 anos, se o Alisson... Foi? Por 17 anos. Então, peraí, mas se eu tenho um moleque bom de bola, um goleiro, por que eu preciso do Muriel mais tempo? Deixo ele ficar na reserva, coloco ele ano que vem para jogar, deixo ele 2 anos, deixo ele com 20 e eu vendo ele por 50 milhões de euros. Não, eu entrego o menino, 17 anos, porque o Alisson for treinar onde o irmão dele joga. E os caras deixaram ele embora. Sem dinheiro, né, Neto? O dinheiro que pinta, os caras vão e muitas vezes o jogador não é nem do time.
é do empresário, é aquela coisa assim. Mas de 17 anos já não pode. É verdade, pela lei, ele não pode ter... A não ser que tenha gato em cima do telhado, entendeu? Porque hoje, pela lei, você não pode ter jogador. Você tem que ter um clube para que isso possa desenvolver. E outra coisa, você não pode vender o menino e ele só pode ir com 18 anos. Sim. Você não pode ir com 17 anos. Mas você não pode. Se você, é mesmo aquele Sidonelli, o goleiro do Corinthians. Esse moleque joga pra caramba, ele foi eleito o melhor jogador da seleção brasileira. Aí eu tenho o Walter, que ganha 400 pau por mês. 400 pau por mês é do Fernando Garcia, certo? É do Fernando Garcia, que é o procurador dele. Ele fez em 7 anos, sabe quantos jogos? Sabe? Sabe? Não. 87 jogos. Em 7 anos ele fez 87. Bom, pera um pouco, eu não preciso do Walter. Nossa. Então eu deixo o Walter fora, ou boto o Walter para jogar, ou eu vendo o Cássio e boto o Donelli para ser o titular no ano que vem. Então por isso que não tem dinheiro para as marmitas. É só para as marmitas? É verdade. É mal organizado mesmo, é verdade. É dinheiro, vai usando. A propósito disso, você vive falando que vai ser presidente do eu falei. Você e o Datena são meus amigos. Não, você, Dois o outro loucos. também, na hora os dois correm. E aí, você vai um é ser presidente prefeito do e o Corinthians outro ou é... Não, não. Você vai ser presidente do Corinthians ou não vai? Em 2023 eu me candidato. É mesmo? 2023. Ó, você lançou aqui, nós vamos deixar Mas como é guardado que é o aqui. processo burocrático? Você tem que ser A verdade é assim, conselheiro, a né? verdade Como é eu que já era conselheiro Uhum. trienal, né? E sempre fui sócio durante 15 anos do Corinthians. Nunca deixei de pagar as minhas mensagens. Que, por sinal, quem deu o título para mim foi o Andrés. O título de sócio. Só que eu tenho algumas coisas que eu tenho que ter um entendimento para que você possa ser presidente. candidato, né? Você tem que ter você tem que ser conselheiro, tudo mais. Eu estou entrando com uma revisão em relação às 2 vezes que fui conselheiro, né? Eu acho que eu me preparei, eu tinha me preparado para 2020, com estatuto, com tudo, tendo essa visão, mas aí eu desisti, né? E aí, por tudo que está acontecendo, por tudo que vem se pensando em termos políticos no Corinthians, eu acho que está na hora de um ex-jogador, eu acho que está na hora de uma pessoa tentar, pelo menos, brigar com aquilo que está se formando durante esses últimos 30 anos do Corinthians, que foram 13 anos por parte do Dualib e mais 14 por parte do André. São quase 30 anos. E antes tinha o Matheus, que também ficou um tempão lá. Então, o Corinthians sempre, durante um século, o Corinthians teve 7 presidentes. Eu tenho realmente pretensão, sim, de ser candidato. E aí você falou no começo aqui, eu quero deixar de ser cronista em 5 anos e tal. Pra isso. Você deixaria de ser? Se você vai ser presidente e se eu for, se realmente as pessoas que estão do meu lado, que tem, na verdade eu tenho promotores do meu lado, tem juízes do meu lado, tem pessoas tem o Herói do meu lado, tem a Chapa 21 do meu lado, tem muita gente importante do meu lado. Mas eu só me candidato se o sócio torcedor puder voltar, se eu conseguir mudar o estatuto. Porque nesse naipe, onde você só tem os sócios votando, dificilmente o poder sai da mão daqueles que estão lá. Então, se o sócio torcedor puder votar e o estatuto puder ter o entendimento que tem que se mudado de uma maneira correta, Você acha limpa. que consegue, que essa alteração é possível? Pode. Né? E a sua candidatura está vinculada a isso? ou não? A minha candidatura vai estar vinculada ao sócio torcedor. Eu conversei com o Herói e ele falava isso mesmo, em termos de teria essa ideia. Isso. E esse ano eles não vão lançar candidato, talvez nem apoie ninguém. Não vai lançar. E aí você seria o cara para... Exatamente. Treinador não, né? Não, treinador não dá. Treinador, diretor de mandar, eu não gosto dessas coisas não. E outra coisa, eu seria presidente do futebol. Eu seria presidente da piscina, presidente do cloro. Você ia separar isso aí? Exatamente. A minha visão como presidente seria ter a ideia, né, de ser um presidente do futebol. Nomear alguém para cuidar do clube? Nomear não, você contratar um CEO. Você contratar um CEO, pagar 200 conto para ele por mês, porque se eu pago 800 para jogador que não joga nada, porque eu não posso pagar 200 mil para um CEO? Ir lá, tomar conta, fazer o clube exercer a sua função como clube social, mudar a forma de pensamento, né, ter o entendimento que o sócio torcedor é importante. Eu penso muito nisso.
Legal, é uma boa sacada. Ó, daqui a pouco o Corinthians chega e o Thiago Salazar tá colado. Vamos dar uma chamadinha lá, vamos ver como é que está. Já a gente chama. Já a gente chama, o Salazar está se posicionando. Se o pessoal vai falar ou não, é problema dele, mas nós estamos do lado lá. Não pode ser no olho do microfone. Quiser falar, fala. Não quiser, não fala. Ultimamente eles não falam, né? Vamos lá, Salazar, e aí? Conta pra gente como é que estão as coisas por aí. Tô posicionado, tô pronto. Cara, eu acho que tá chegando, hein? Ele tá sendo, né? Não tá nos ouvindo, já ele volta. Já ele volta. Manda uma mensagem aí pra ele. WhatsApp pra ele que tá no ar. Caramba! Ainda bem que ele foi discreto, tranquilo, né? Nessa vaga aí tem acontecido cada coisa. Tá ouvindo agora, Salazar? Vai, Salazar, tá ao vivo. Já mandei um áudio aqui, mas não tá com o celular na mão. Vamos ver. Agora sim, Flávio, agora eu tô ouvindo. Eu não tava ouvindo nada, não tava ouvindo vocês, mas agora eu tô ouvindo. E o Corinthians, pelo jeito, tá chegando. Vou pedir pro Márcio mostrar aqui. Márcio, vem cá, ó, o ônibus do Corinthians, ele já tá posicionado ali, ó. O ônibus do Corinthians já tá posicionado. Então, daqui a pouquinho, o Corinthians chega por aqui. Os seguranças também já se posicionaram aqui do outro lado, onde está o portão. Já estão os seguranças posicionados por ali. E olha, tem uns 3 torcedores que apareceram por aqui, que falaram que talvez digam alguma coisa aos jogadores, enfim. Vamos aguardar. Daqui a pouquinho eu volto, porque time sem vergonha, já passou um aqui mais estressado também. Daqui a pouquinho eu volto, porque já está tudo alinhado aqui para o Corinthians chegar e a gente vai acompanhar ao vivo essa chegada do Corinthians aqui em São Paulo. Tá bom, Flávio? Prioridade é toda tua, Salazar. A hora que o Corinthians chegar, a gente interrompe o que estiver fazendo aqui. Enquanto isso, nós vamos falar de um jogo que foi bem legal ontem. São Paulo e Santos, quando um clássico é legal, é tão raro, né? Mas quando era ontem, foi um jogo bem legal. Vamos relembrar o que aconteceu ontem lá na Vila Belmiro. O Santos teve que começar o clássico com o Marinho no banco de reservas por causa de um probleminha na canhota do atacante. Sorte do São Paulo que não quis nem saber e partiu para cima. O primeiro a levar perigo foi Reinaldo. Logo depois, Luan Pérez não deu o famoso bicão e se deu mal. Gabriel Sara roubou a bola e não perdoou. Festa tricolor logo aos 7 minutos de jogo. O Peixe não se encontrava em campo. Igor Vinícius quase ampliou. Aos 29, mesmo jogando mal, o Santos arrancou o empate. Carlos Sanches cobrou escanteio venenoso na cabeça de Madison, sem chance para Thiago Volpi. O gol colocou o alvinegro no jogo. Nessa bola, Luciano por pouco não marcou contra. E o baixinho Soteldo fez tudo certo, mas foi travado na hora H. A reação São Paulina foi fatal. Gabriel Sara tocou e recebeu de Igor Vinícius para marcar o segundo dele e do São Paulo na Vila Belmiro. Depois da bronca no vestiário, o Santos voltou melhor para o segundo tempo. Sanches teve tudo para empatar. Lucas Lourenço tirou tinta da trave. Aos 21, Marinho foi chamado por Cuca. A estrela do camisa 11 teve de esperar 17 minutos para brilhar, tudo por causa de um apagão nos refletores da Vila Belmiro. Mas foi só a luz voltar para Marinho mais uma vez deixar a sua marca. E na próxima é melhor Thiago Volpi não desacreditar. O goleiro do São Paulo inverteu a barreira de lado e acabou tomando um piruzaço. 10º gol de Marinho na temporada. O time de Fernando Diniz parecia atordoado, mas ainda teve um gol de Luciano anulado e assustou com esse chute aí de Paulinho Boia. No fim, 2-2. Um belo jogo com um placar que não foi muito bom para ninguém. As pessoas não gostam muito do futebol, não gostam muito do trabalho, gostam do resultado só de quem ganha. A única coisa que a gente tem na vida é um pouco mais de chance de ganhar quem joga bem, quem tem bom desempenho. O dia que perder, que parece que é uma coisa que fica esperando perder para poder falar mal, vai perder. Mas aqui todo mundo vai trabalhar no limite
no limite para poder entregar vitórias para o torcedor do São Paulo. Não é fácil você dominar um jogo como a gente dominou na segunda etapa, sair 2 vezes atrás e ir buscar o resultado 2 vezes, né? Então a gente está de parabéns mesmo não tendo ganho. A gente somou 4 pontos contra São Paulo e Atlético e com todas as dificuldades que a gente teve nesses 2 jogos em termos de escalação. O Neto, na entrevista, principalmente o Fernando Diniz falou que os jogadores são moídos, que é uma máquina de moer gente. Falando mais do Sara, das perguntas em cima do voo. O que você pensa disso? Primeiro, no meu entendimento do Fernando Diniz, ele foi muito bem no Audax, junto com o Vampeta, que ele tem 2 Copas Paulista, em 11 anos de carreira ele não tem mais nenhum título. 11 anos ele não tem nenhum título. O Fernando Diniz é um treinador que ele desenvolveu uma maneira de jogar que é dele, que agrada muita gente, que eu respeito muito, mas que nunca vai ser campeão. Porque ele fica sempre exposto. No jogo de ontem, no jogo de sábado, né, que estava 2-1, se ele é um treinador mais casca-grossa, se ele não se acha mais protagonista do que os outros, ele já tinha colocado o Luan para jogar, o volante. E ele não fez isso. E ele continuou do mesmo jeito. Foi um baita jogo mesmo, mas nos últimos 6 jogos, nos últimos 6 pontos, ele só ganhou 2. Contra o Red Bull, que teve 2 pênaltis, que tanto o Claudinho quanto o Arthur perderam, né? Ele desentendeu com o Luciano. No jogo de ontem ele se desentendeu também com o Igor Vinícius, xingando o rapaz. Ele tem umas atitudes que eu não gosto. Eu nunca vi isso aí no futebol, quando fui jogador de futebol, né? E aí ele coloca que o mais importante em determinados momentos é jogar bem e ganhar. Não. Às vezes você pode perder um jogo, mas ganhar um campeonato. O que eu não enxergo no Fernando Diniz é ganhar um campeonato brasileiro tão fácil como esse. E ele está deixando isso passar entre as mãos. Fora que muitas vezes eu enxergo que ele só dá bronca na molecada. E ele não dá bronca nos cobra. E aí o ambiente não fica muito bom para ele. E muitas vezes ele quer ser o protagonista. E o treinador não é protagonista. O treinador só é protagonista quando ele ganha o título. O treinador, quando ganha um jogo só, não vale. É só ver o Muricy, Filipão, Luxemburgo, Minelli, seu Enem Andrade, Tele Santana. Eles não ganhavam um jogo, eles ganhavam o título. Coisa que ele ainda não fez. Senhores, o jogo foi um jogo legal. Em cima dessas conversas que você entrar também. Então, em cima do jogo, a gente tem jogos horríveis. Essa é a realidade. O Campeonato Brasileiro, até fruto de jogos horríveis. Mas o jogo foi bom, eu achei. Os jogos do Santos são Santos e Atlético Mineiro. E o que me impressiona é que o Cuca está conseguindo arrancar desse time totalmente remendado. É isso que a gente está falando, Celso. O Cuca voltou, não tem nem um mês. Já deu uma cara pro Santos. O Thiago Nunes ficou 8 meses no Corinthians e não deu cara de nada. Ele pedindo tempo. Tudo bem também, mas a gente também não pode desconsiderar que a fase que está vivendo o Marinho, pelo amor de Deus, hein? A fase do Marinho também, o Marinho tem desequilibrado. O Cuca também, ele fez o Santos jogar. Não, fez. Mas você acha que o treinador Gesualdo sabia que existia um João Paulo lá? O Gesualdo não sabia nem que ele estava no Brasil. É verdade. Os caras não sabiam que ele estava no Santos. O Chilapa falou assim, ó. Lá na Baixada, quando batia o frio, velho. Ficavam preocupados. Olhava assim, Agora, Alguém saberia que o João Paulo era um... Quem viu? O Arzur, treinador de goleiros. E o menino é bom, hein? E o menino é muito bom. O menino é bom. Então é isso. E o São Paulo ele não deixava nem o Arzur participar e entrar lá no vestiário. Que isso, diga-se de isso é passagem. absurdo. Né? E aí, quando o Flávio fez essa pergunta, o jogo foi bom? Eu vejo futebol de uma forma de que, lógico, todo mundo quer ver um bom futebol. Mas futebol pra mim é competição. Você tem que ganhar. Não adianta. Se quiser ver o espetáculo, até brinco com o Flávio, compra um ingresso e vai lá no Teatro Municipal. Eu gosto de ganhar. Pra quem assiste, o jogo foi legal, foi interessante, muitos gols. Mas como torcedor, eu tento pensar como torcedor, né? O torcedor quer ver o time dele ganhar, quer ser campeão. Você acha que o corintiano estava feliz com aquele time que jogava por uma bola e ganhava títulos? Ou com esse rock and roll que não virou nem chorinho aí? Com o outro. Não é? Com o outro, mesmo reclamando, mas ele gostava. Mas ganhava, entendeu? Então, e aí, o que o Neto faz de lembrança do Diniz é para se levar em conta, sim. Né? O Diniz tem as suas convicções,
Tem que mas no jogo de ontem, num campeonato extremamente equilibrado... Pô, recua, mete 3 zagueiros, mete mais 2 volantes. O que custa mudar 15 minutos? Em 15 minutos eu vou jogar feio. Vocês viram a falta, como é que foi? Goleiro, foi uma bola parada. Mas vocês viram a falta, como é que foi? Você estava exposto. Perceba o time do Fernando Diniz quando ele toma contra-ataque. Todas as vezes, você foi volante, um dos volantes mais incríveis que eu vi jogar, junto com o Rincon. O zagueiro não pode ficar de lado, velho. Não pode correr de lado. Se você perceber, todos os gols que o São Paulo toma é sempre desorganizado. Mas se ele é um treinador que todo mundo fala que ele é bom taticamente, como é que o meu time está desorganizado toda hora? Não tem problema de 15 minutos você fechar a casinha. Tem problema você fechar a casinha. Você faz 3 igual pontos, o Carille, igual o Tite, igual o Tele Santana. Estratégia, igual o Cilinha, é estratégia, cara. E ele não tem esse tipo de estratégia. E aí, tudo bem, o gol foi um gol individual, você tem toda a razão. Mas no meio da rua, No meio da rua, tudo bem. Mas se todas as vezes que eu tenho a possibilidade de ganhar um jogo e que eu possa ser humildemente botar 2 volantes, 3 zagueiros, por que eu não posso fazer isso? Para ganhar o campeonato. Mas se bem também, Neto, que aí eu vejo um outro lado também. Tá. É a possibilidade, a capacidade de criar. Quando você cria muitas oportunidades, aí você tem que cobrar que o atacante, que o cara faça os gols. Então, se ele cria 10 vezes finalizando, ele vai meter 5, 6. Esse o cara, então eu acho muito mais fácil você ganhar quando você cria mais oportunidades do que você ficar sabendo Você sabe que sofrer. essa é a grande estatística do Diniz quando se fala dele, né? Nossa, o time do Diniz Finalizou cria 23 vezes 23. e perdeu o jogo. Mas se você fizer os campeonatos em relação ao que ele tem, os caras erram pra caramba. Então por que eu boto um cara ruim pra jogar? Que é o que ele tem. Então, que é o que ele tem. Então tem a humildade de vou fechar a casinha. Isso, tira o cara que errou, que eu já mas fiz aí 2 ele gols. seria mais do mesmo e ele seria mais um a perder o emprego. Mas mais do mesmo. Porque, o que importa, você vê, o Neto passou o currículo dele. Por que hoje se questiona tanto a capacidade do treinador brasileiro? Que são todos os medrosos. São todos os medrosos. Está todo mundo fechando casinha, fechando casinha, porque não tem confiança. Tudo bem, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, Celso. Mas também não precisa ser. Não precisa, casa, eu tenho a convicção que eu só jogo pra frente. Ele não tem um time do Barcelona, velho. Tem um cara campeão do mundo aqui. Ninguém foi campeão do mundo aqui. Se pegar o pé da Gazeta aqui, não tem um campeão do mundo, só tem um, que é ele. Como é que fica? E ele tá torcendo pra ter mais Não é isso não. Se você pegar Paulista, descer pra Augusta e ir pra não sei o quê, não tem um campeão do mundo no nosso redor. No nosso raio aqui não tem um campeão do mundo. Teve ele. O Filipão ganhou a Copa do Mundo por quê? Fechava a casinha. Porque ele fechou a casinha, 3 zagueiros, 2 volantes. Isso, cara, pra ser campeão do mundo em 7 jogos. Isso também faz parte do futebol. Faz parte do futebol. E é isso que às vezes eu não enxergo no São Paulo. Mas dá 7-1 também, gente. Tá certo. Dá 7-1 também. Você tem toda a razão. O 7-1 fica pro Filipão. Mas é justo a gente cobrar o 7-1 e não cobrar o título mundial que ele deu pra nós. Ao contrário. A grandeza de se ganhar todos A grandeza os jogos, de se ganhar é muito maior da grandeza de você perder um jogo. Claro. No meu entendimento. O Filipão merece todo o respeito, lógico. Eu respeito demais. Aliás, eu conversei com o Filipão no meio-fio aqui, em frente à Gazeta. Tem até a foto aí. É bom papo ele, né? Eu adoro o Filipão. Gosto muito dele. E aí eu falei pra ele, Filipão, ele estava indo para assinar um contrato com a China. Aí eu olhei assim do outro lado da rua e falei, será que é o Filipão? Aí paramos no meio-fio e ficamos conversando. Aí eu falei pra ele, vem cá, Filipão, o que aconteceu? Acho que foi a única vez que ele falou disso. Aí ele fala assim, cara, porque a relação da gente é diferente, né? Tem outro nível de relação. A que a gente tinha quando você jogava e tal. E aí ele fala assim, caramba, o Dante estava muito bem. E de repente a coisa não andou. E quando você percebe, já virou tudo. Ele não estava até ali, ele não estava entendendo. Ele não estava entendendo mesmo. Claro, o Cafu sempre faz um racha lá na casa dele. Depois Esse paredão vai pegar, hein, gente? Paredão com o Neto. A pergunta que você sempre quis fazer, o bicho pega. Neto, por que você cuspiu no árbitro José Aparecido? Você se arrepende dessa atitude? Nossa, eu nem sabia que ia ter isso agora aqui. Deu até um jeito. Amado só pra você. Assim, ó. Quando eu dei uma entrada desleal no César Sampaio, eu sabia que eu ia ser expulso, né? E a minha vontade era de ter agredido ele, né? Mas aí o Jacenir entrou na minha frente. E eu, infelizmente, eu cuspi no rosto do José Aparecido, que foi a pior coisa que eu fiz na minha vida.
Tem uma coisa, eu não me arrependo de nada que eu fiz na minha vida. De nada, absolutamente nada. Dos meus erros profissionais, dos meus erros que eu cometi jogando futebol, mas esse foi a maior... Porque quando eu lembro disso, ou quando eu vejo, quando é perguntado e eu respondo numa boa, eu não me vejo fazendo isso, entendeu? Pela pessoa que eu sou. Mas esse foi um erro gravíssimo que eu fiz, que não tem desculpa, não tem perdão, né? Ele me perdoou, eu pedi perdão para Deus, né? Ele me perdoou, Zé Aparecido, e os meus filhos, a não ser o Júlio, que só tem 3 anos, ele não sabe ainda que o pai fez isso, mas a Luísa soube por mim, o Gustavo soube por mim e o João soube por mim, porque quando você gospe numa outra pessoa, você mostra que você é covarde, desumano, e ainda eu cuspi num negro, né? Que nos tempos de hoje, você imagina só que isso ia ser repercutido, né? Muito mais do que foi. Eu me arrependo profundamente, mas no meu coração eu já me livrei disso. A minha paz ela já está resolvida comigo, pessoalmente. Mas o que eu fiz, Deus me perdoou. E ele também, mas foi o pior ato que eu fiz da minha vida. Que resposta linda. Celso Cardoso. Neto, eu me lembro uma vez ainda com um repórter, e é época diferente, né? Porque hoje você tem que falar com o assessor do assessor para chegar no jogador. Aí me mandaram lá pro Corinthians, não tinha treino, não tinha nada. De repente estou vendo você passando por ali, eu te paro. E foi justamente numa época que o Nelsinho Batista falou que você estava sem condições de jogar uma partida de solteiros contra casados. E aí eu parei e você me deu uma entrevista lá longa que foi uma maravilha. Hoje... Desabafei com você. Desabafou. E aí, hoje, olhando... Porque você é um cara que, quando você olha pra você, a gente gosta de desabafar com você. Diferentemente do Garrafa. Eu não vou desabafar com o Garrafa. Né? Com você eu ia de choque, agora com você eu desabafei. E aí a pergunta que eu faço olhando com os olhos de hoje, você perdoa Nelsinho Batista? Na verdade, ele nunca me pediu desculpa sobre isso. Ele não teve a capacidade que eu tive de pedir desculpa das vezes que errei na minha vida. Eu acho que ele foi muito injusto comigo, porque eu fui muito leal a ele enquanto ele foi treinador do Corinthians quando ele chegou. E se ele ganhou um título brasileiro, ele deve muito a mim. E ele foi muito injusto o que ele disse. E vou falar uma coisa pra você. Sabe uma pessoa que me defendeu? Porque na segunda-feira tinha a Hebe. Ela me defendeu no programa. A Hebe. Ela me defendeu no programa. E ele foi sarcástico, ele se aproveitou disso, e a minha relação com ele nunca mais foi a mesma. Mas eu nunca deixei também de convidá-lo para ir no programa, eu nunca deixei de falar da importância que ele teve comigo na minha vida. Todas as vezes que ele, a Janete, os filhos dele, ele me pediu, quando eu era gerente de futebol do Guarani, emprego para o Eduardo Batista. Quem deu o primeiro emprego para o Eduardo Batista foi eu, como preparador físico do Guarani. Eu nunca tive... Eu tenho uma coisa da minha vida que eu não tenho revanche e não tenho ódio de ninguém. Muito pelo contrário, mas ele não teve humildade de pedir desculpa. Até hoje ele pode pedir. E eu vou aceitar as desculpas dele numa boa. Mesmo sendo do Japão. Que diga-se de passagem, eu encontrei a esposa dele do lado do Harry Potter, lá que meu filho gosta do Harry Potter lá. Eu tava esperando 3 horas na fila. Você fica pra filho, você fica 3 horas na fila, né? Pra mulher você não vai na quitanda comprar meia dúzia de batata. Não dá pra comprar arroz hoje, né? Não. Hoje tá difícil. A gente come só feijão, com farinha, mas sem arroz. É onde a gente chegou. Eu conversei com a esposa dele. Eu falei com ela, dei atenção pra filha dele. Eu poderia ter não feito isso, mas eu fiz com todo o amor, porque o filho dele, o Netinho, que era criança, né? Mas ele foi muito mal comigo quando ele fez isso comigo. Eu não merecia aquilo por parte dele. Pedro. Craque Neto, você foi trocado pelo Ribamar na época de Palmeiras. Esse episódio está superado? E como é hoje sua relação com Emerson Leão, e em cima disso também, não está aqui, com o Andrés? Tá, vou responder. Tem 2 treinadores que até o final da vida deles eles vão ter que responder sobre mim, que é o Leão e o Lazzaroni. É uma coisa impressionante. A troca do Ribamar e o Dida indo para o Palmeiras, eu e o Denis indo para o Corinthians. Porque as pessoas esquecem que o Dida, que foi um baita lateral esquerdo, foi na negociação
né? E o Denis foi pro Corinthians. Que eu amo o Denis, diga-se de passagem, que é uma das pessoas que eu mais amo no futebol. É gente boa demais. É assim, ó, eu não tenho ódio de ninguém, nunca tive ódio de ninguém na minha vida. Não tenho ódio de ninguém, gente. Eu tenho compaixão pelas pessoas, não tenho pena de ninguém. Eu não acredito em religião, eu acredito em fé e eu acredito no amor. A minha relação com o Leão durante 20 anos foi muito ruim. Eu sempre dava entrevistas muito fortes, mas quando eu conheci o verdadeiro Leão, eu me apaixonei, cara, porque era um cara extremamente maravilhoso. Queria eu ter a idade hoje, a idade não, queria eu ter a experiência que eu tenho hoje, na época que o Leão me trocou. Eu acho que dificilmente ele me trocaria pelo Ribamar, mas eu entendo o que ele fez hoje. E hoje eu sou muito amigo do Leão. Eu recebo conselhos do Leão que vocês não têm ideia. Eu gosto do Leão. Eu acho que ele foi um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro. 4 Copas do Mundo, os maiores ídolos do Palmeiras. Eu gosto dele demais, cara. Assim, eu queria ter tido isso naquela época, né? Em relação ao Andrés, se eu receber uma ligação no meu celular agora e o Andrés precisar do meu sangue, eu dou sangue pro Andrés. Eu só não dou minha vida pro Andrés. E a minha vida eu só dou pros meus filhos, nem pros meus pais. Pros meus pais eu fico pobre de novo e volto a vender cachorro-quente e ser servente de pedreiro. Mas pros meus filhos eu dou a minha vida, eu tiro meu coração, meu rim, né? Meus 2 pulmões, só que a gente tem 2, que eu falei que a gente tinha 4, eu também não sabia, fiquei sabendo só depois, né? Uma vez eu falei isso aí, os caras quase mataram eu. Eu falei assim, rapaz, parece que tem 4 pulmão. Aí os caras no meu pô, né? A gente só tem 2. Aí eu falei, pesquisa aí pra mim, Cascão. Falou, o Papa Francisco só tem 1. Eu falei, se o Papa Francisco tem 1, tá tudo certo. A gente pode viver com um pulmão só. Desculpa se eu falei que tinha 4. Eu amo o Andrés, cara. Eu tenho uma paixão por ele e uma gratidão incrível. O Andrés foi a única pessoa que me ajudou no momento mais difícil da minha vida, quando eu parei de jogar futebol. Ele me ajudou mesmo, financeiramente. Me ajudou mesmo, e eu sou grato a ele, porque a minha família precisava disso. Porque eu passei dificuldades quando eu parei de jogar futebol e ele estendeu a mão dele. Hoje eu não converso com o Andrés há 4 anos. Não converso com o Andrés há 4 anos. Eu gostaria de voltar a conversar com o Andrés, porque eu acho que não precisa isso. Mas eu acho que as duas, eu e ele, precisava conversar num quarto escuro ou um quarto claro. E ele falar aquilo que ele pensa e eu falar aquilo que ele pensa. Porque eu amo o Andrés. Agora, eu posso, como comentarista, ter divergências com ele, como presidente, que eu acho que é uma coisa natural. Osmar Garrafa. Craque Neto. Opa. Concentração é um lugar que acontece de tudo. No passado acontecia muito mais porque lá era frequentado mais por jogadores raiz, né? Hoje muita gente aí é meio Nutella. Qual foi a maior loucura que o craque Neto fez concentrado? Pode contar pra gente? Eu conto tudo. Não fujo de nenhuma pergunta, diga-se de passagem. Eu nunca tomei uma cerveja. Eu não bebo há 20 anos, deixar bem claro para as pessoas. E eu não fumo há 14. Né? Parei de fumar e parei de beber. E não porque eu sou alcoólatra, porque foi só uma opção de vida. Eu nunca tomei uma cerveja de terça para quarta, pro jogo de quarta. Eu nunca tomei uma cerveja de sábado para domingo. Eu nunca fugi da concentração de sábado e domingo para um jogo, qualquer jogo na minha carreira. E nem de terça para quarta. Nunca fugi. Eu só fugia das concentrações de pré-temporada. De pré-temporada eu fugia. Ouro Fino eu queria saber, não era o puteiro. Pós de caldo eu queria saber tudo isso aí. Se tem uma coisa mais gostosa, ficar 30 dias numa concentração é difícil. E eu não vou mentir isso para as pessoas. Eu fiz isso sim. Eu fugia da concentração em pré-temporada. No Parque Atibaia, fugi, quase morri lá no Dom Pedro, se o Ronaldo não me puxa, o caminhão passar por cima de mim. Eu fugia Fugia não. A verdade, os treinadores sabiam que eu saía, vai. Os caras faziam vista grossa, vai. Eu tinha privilégios. Isso aí. Muito bom. Michele Janela. Neto, o Neymar é mais celebridade ou jogador de futebol? Pô, sabe que eu sou um cara muito, assim, ó, em relação ao Neymar, eu acho que o Neymar, quando parar de jogar futebol, ele nunca vai ser um jogador que todos nós aqui, vai ter ele como um ídolo. Eu não tenho o Neymar como ídolo. Os meus filhos não têm o Neymar como ídolo. Eu não vejo as pessoas ter o Neymar como ídolo.
Eu acho que ele é muito mais celebridade do que um ídolo. Ídolo para mim é o Romário, Zico, Rivelino, Rivaldo, Ronaldo, Cafu. Eu não posso ser uma coisa um dia e no outro dia ser outra. O Neymar é um monstro jogando bola. Ele jogaria na Copa de 70 fácil, na Copa de 82 fácil. Mas ele não ia conseguir conviver com as pessoas de 70 e nem de 82. Ele consegue conviver com os jogadores de hoje, que são todos jogadores que não têm personalidade nenhuma. Se nós precisamos do Neymar para ser campeão do mundo, e aí quando vem a Puma agora e faz uma propaganda com ele, achando que ele é o rei, me desculpa, mas a Puma está redondamente enganada. Ele não é o rei. Aqui nesse país só tem 2 reis, que é o rei Roberto Carlos e o rei Pelé. Muito bom. Uhul! Se você perdeu essa maravilhosa entrevista, ela vai para nossa rede social já, tá? Isso aí. Avise os seus amigos que realmente é sensacional. Michele Zanella. Flávio, agora a gente tem a gente preparou um material especial sobre o Neto. Dá uma olhadinha. Ô, louco. O palco de atuação já foi esse, com uma bola diferente e uma outra função bem ali, ó, na calçada do lado de fora do salão que recebia a famosa boatinha de Santo Antônio de Posse. Era lá que o garoto Netinho vendia cachorro-quente. Tanta saudade no coração. Eles vinham aqui também na praça vender cachorro-quente. Vendia bem? Como é que era o Neto? Ele vendia bem, o cachorro-quente dele era muito bom. Mas bom mesmo era o Netinho que jogava em outros 2 palcos do clube possense, a quadra e o campo. Esse miudinho aí da foto, ó, batia de frente até com as categorias mais velhas. Era 3 categorias, o dentinho, dente e dentão, que falava-se antigamente, né? E nós éramos dentinho. E ele jogava no dente, jogava nos outros equipes maiores, sem nenhum problema. O destaque esportivo dele foi fantástico. Tanto é que já logo, aos 12, 13 anos de idade, levaram, foi embora para Campinas. Inicialmente com a Ponte Preta, depois com o Guarani. E aí teve toda essa ascensão. Neto partiu e gol! Além de craque na bola, Neto também virou protagonista no jornalismo esportivo, com um estilo único, mas que não surpreende os amigos de longa data. Vocês são de sacanagem! Ele sempre teve isso. Isso vem da mãe dele. A mãe dele nunca foi de segurar a boca. Se ela tinha que falar alguma coisa para você, ela falava. Que é o Neto hoje. Ele não segura. Desse lado dele, eu sei porque, nossa, quantas brigas nós tivemos quando criança. Mas essa parte da história, repleta de comentários bombásticos e de golaços, já é bem conhecida pelos amantes do futebol. O que viemos contar hoje é um pouco mais da vida do filho desse cara aí, ó, José Carlos Ferreira. O pai do Neto, morador antigo de Santo Antônio de Posse, fez questão de atender a nossa equipe, claro, tomando todos os cuidados relacionados à pandemia e relembrando os primeiros chutes do filhão, nem sempre na bola. Ele já começou chutando os outros, porque quem ia em casa tinha que tomar cuidado com a canela. Você sentava no sofá, ele vinha com o sapatãozinho dele e pum na canela, né? Não demorou para o Neto, desde pequeno, demonstrar um talento que viraria a marca da carreira de jogador profissional. Marcava gol de falta. Naquela época ele já marcava gol de falta. O Netinho já fazia gol de falta. Hoje você não vê ninguém. Para o Neto! O tempo passou, o craque decolou e a vida seguiu. A pequena Santo Antônio de Posse, a pouco mais de 100 quilômetros da capital paulista, segue lá, com a praça, a escola, a quadra e o campo que fizeram parte da vida de José Ferreira Neto. Fizeram não, fazem. Brinquei muito aqui, né, pai? Nossa vida. É a cascata. Ô, pai, aqui não era do Zezinho, aqui, o fotógrafo? Era. Agora é rádio. Rádio 104. A maioria das personagens que nós temos nesse país tem problema de esquecimento, de memória curta. O Neto não tem. O Neto jamais vai ter. Ele não esquece dessa pequena cidade. Ele ama realmente. Esse aqui certamente é um ponto marcante na trajetória de Neto. Era aqui que ele e o pai desciam do ônibus quando voltavam dos treinos em Campinas.
E aí então começava uma nova saga. Eles tentavam uma caroninha para voltar para casa e quando não conseguiam, tinham que percorrer um longo caminho. E olha, vivendo um pouquinho dessa experiência, eu tenho certeza que o craque Neto se lembra muito bem dessa caminhada, porque do ponto de ônibus até Santo Antônio de Posse são quase 10 quilômetros. Quantas vezes eu vinha a pé com ele, a gente parava naquela guarita, né? Ficava ali, quantas vezes? Foi sofrido, não foi, né? Mas com as graças de Deus, que a gente tinha muito devoto, né? E aí ele também tinha vontade, né? Porque o que eu gostava nele era a vontade que ele tinha de ser o que é hoje. E a gente vinha conversando, batendo papo, nas costas minhas, né? Tudo isso aí, né? E ele também. Mas é um grande filho, né? Grande filho e grande amigo? Até me emociona um pouco de falar. Ele, antigamente, a criança que ele era. E ser o que ele é hoje, né? É um orgulho muito para mim, pessoalmente, porque se ele troca o telefone, ele me liga, olha, troquei meu telefone. Esse é meu telefone, se você precisar conversar comigo. Para mim, um grande amigo. Grande coração. Chamam ele de craque Neto, mas ele é craque de coração. Ele liga, ô pai, tá precisando? Não, filho, não tô precisando de nada. Pai, ele quer que eu fale o que eu tô precisando, né? Manda aí o que você quer, ué. Não, filho, né? Já me deu carro, bati o carro que ele me deu. O cidadão ilustre de Santo Antônio de Posse é lembrado com carinho por todas as torcidas da pequena cidade com pouco mais de 23 mil habitantes. E com muito amor é lembrado diariamente por aqueles que estiveram sempre lado a lado. Eu só tenho 2 filhas, eu gostaria de ter um filho neto. Neto é tudo, né? Neto ele é tudo, é coração, bondade, se preocupa com a família, né? E graças a Deus hoje ele é completamente diferente, né? Melhorou muito o gênio, essas coisas, é um cara bom. Nos pulinhos, essas coisas, ele fazia caixinha, distribuía para todo mundo, né? Esse é o Neto, é um coração maravilhoso. O que você tem a falar dessa gente, Neto? Faz 6 meses que eu não vejo meu pai, né? Que eu estou respeitando a quarentena, que eu não quis nem ver meu pai nem minha mãe. As pessoas não sabem muito quando a gente não é ninguém, quando a gente é colocado que não vai ser ninguém na vida, quando às vezes a própria família não tem o entendimento disso, até por falta de conhecimento, né? Porque muita gente queria que eu trabalhasse, né? Na verdade, quem trabalhou muito na minha família foi meu irmão João Carlos. Eu só joguei bola. Mas se não fosse o meu pai, eu nunca seria o que eu sou. Meu pai foi um cara, ele é uma pessoa, eu vejo meu pai velhinho assim, o meu coração parte. Porque meu pai deixou de comer para que eu pudesse ser alguém na vida. O Moacir, que é ali que vocês viram, ele é presidente do Lar São Vicente, que ele toma conta dos idosos. Eu nunca deixei de ajudar a minha cidade. Eu nunca deixei de falar o nome da posse. Porque eu nunca tive sonho na minha vida. Eu nunca sonhei em ter um carro, eu nunca sonhei em ter uma bicicleta melhor, eu nunca sonhei em ter uma casa, eu nunca sonhei. Acredita isso? Eu nunca sonhei em nada, nada.
Aí quando eu vi as pessoas na Alzira, e o Lilico foi o cara que sempre me pagou os lanches, sabe? O Lilico sempre foi um rapaz trabalhador, ele é o meu melhor amigo. Ele sempre foi uma pessoa assim que foi maravilhoso comigo. Ele, o Lau, Mário Lalo, o Celso, todos eles. Mas eu tenho orgulho assim de mim mesmo. Quando eu era criança, tem um bairro na minha cidade que chama Monte Belo, e só os ricos moram lá. E eu nunca subi lá. Nunca fui num condomínio lá. Quando eu ganhei dinheiro, eu fui lá e eu comprei os 4 melhores terrenos para os meus filhos. Quando eu tive a oportunidade de... Eu nasci de parteira. Eu tenho 13 irmãos. Eu sou o único filho que nasceu de parteira, que é a dona Noêmia. E ela tem 100 anos. Todos os meus outros irmãos, eles nasceram em hospitais. Em Amparo, Serra Negra e Pedreira. Só eu nasci. Meu pai morava na Casa dos Fundos, quando eu nasci. E a primeira coisa que eu acho que eu tive assim, de mais sagrado foi poder ajudar meu pai e minha mãe. Eles não se conversam. Minha mãe, você falar do meu pai e minha mãe quer meter a porrada. É normal, né? É normal. Normal. Mas no fundo, eu acho que eu pude trazer alegria para minha família. Para os meus irmãos, para o meu pai. Eles nunca mais vão ter problemas financeiros, porque eu não vou deixar. E nem meu irmão João Carlos. E os meus outros irmãos também. Mas se tem uma pessoa, um ser humano, que eu devo, é só para o meu pai. Eu não devo mais para ninguém. E para Deus. Porque o meu pai foi a pessoa mais importante da minha vida. Se eu hoje tenho o que eu tenho, eu devo só a ele. E eu queria agradecer vocês e poder mostrar meu pai, que fazia tempo que eu não vi meu pai. Porque eu não gosto de falar com meu pai, que esse negócio de FaceTime, essas coisas, eu não gosto. Eu não gosto de ver as pessoas que eu amo por telefone e eu ver meu pai falar que eu sou um cara que tem um coração bom. Acho que essa é a maior virtude que eu tenho. A maior virtude que eu tenho. Todo mundo fala isso de você. Você é maravilhoso, Neto. Eu tenho um coração muito bom. Eu cometo muitos equívocos, mas eu sou uma boa pessoa. Você falou num determinado momento do paredão, e aí a gente não interrompe, que você devia muito ao Andrés, porque quando você parou de jogar futebol, você perdeu todo o seu dinheiro. Você ganhou dinheiro com o futebol, jogou em grandes times. O que aconteceu? Na verdade, quando eu parei de jogar futebol, né, a gente que joga futebol, a gente não sabe muito administrar o dinheiro da gente, né? A gente não tem essa noção de como você vai parar, que as coisas vão ficar numa situação difícil. Eu me separei 2 vezes, né? E eu fiquei numa situação difícil. Aí a pessoa que realmente me ajudou foi o Andrés, né? Isso eu sou grato muito a ele. Tenho uma gratidão enorme por ele. Isso eu não posso deixar de falar. Porque se eu falar isso, eu vou estar mentindo para mim mesmo. Claro. Eu não vou ser eu. Se eu não for eu, e se as pessoas que têm fé, se tem uma coisa que está na Bíblia que as pessoas têm que ler, é a gratidão. Quem não tem gratidão não tem fé. Sem dúvida. E eu sou grato a todas as pessoas que puderam ser boas para mim e para minha família. E o Andrés foi uma pessoa importante para mim. Ô Neto, vamos lá, com a sua experiência. A volta do Corinthians foi calma? O Corinthians já chegou, nós vamos mostrar como é que foi. Foi calma ou a coisa pegou? O que você acha? Não foi calma. Então vamos lá, vamos ver. Vamos acionar a salada. Comeu, olha lá. Mostra. Desembarcou aqui não? Nesse momento aqui, depois da derrota para o Fluminense, vamos mostrar a delegação do Corinthians. Chegando por aqui, a gente vê também à direita alguns torcedores do Corinthians. Alguns torcedores do Corinthians aqui, claramente insatisfeitos. O pessoal está conversando com os seguranças. Vamos ver aqui.
Bom, a gente está vendo aí muito protesto bem forte. Membros aqui da Gaviões da Fiel, a torcida organizada do Corinthians. Foi muita pressão para cima do Ederson, jogadores correndo para dentro do ônibus. Vamos correr junto com eles para acompanhar. Bom, passando aqui agora, vamos lá, o Bruno Mendes, Cantilho passando correndo, o Arauz, seguranças do Corinthians tentando controlar a situação. Muita pressão para cima dos jogadores do Corinthians. Agora chegando o Cássio. Tumulto bem grande por aqui. Bem grande o tumulto. Pressão maior para cima dos jogadores mais experientes. Aqui o nosso cinegrafista, o Márcio, segue mostrando a confusão. A maior parte aqui dos jogadores já entrou no ônibus, mas o cinegrafista Márcio segue filmando. E o problema agora é entre os seguranças e os torcedores. O problema é entre os seguranças e os torcedores aqui do lado de fora. O time já está todo dentro do ônibus, aparentemente. Amanhã, cobertura completa no Gazeta Esportiva. Não vai dar tempo pra gente fazer a reverência que merecia pro Neto. Imagina. Obrigado por estar com a gente. Mas aí o jornalismo falou mais alto. Obrigado, meu irmão. Obrigado, gratidão Michel, pra você. você. Um abraço a todos. Conte Amanhã, comigo o resto 6 da da sua tarde, essa e outras matérias. Tem os prêmios, né? Dá pra falar rapidinho. Tem prêmios, Neto. Muito obrigada por tudo. Você é tudo de bom. Obrigado. Vencedores: Marcos Vinícius Pascolani, Renato Santos, Juan Catilhana Júnior. E nossa produção vai entrar em contato com vocês para vocês receberem os prêmios. Tem que retirar aqui na TV Gazeta em uma semana, beleza? Valeu. Neto, a palavra é sua. Valeu, gente. Um abraço. Eu amo E vocês todos. Obrigado, Flávio. Obrigado, por você viu, ser Neto? a minha referência como comentarista. Muito obrigado. Você é tudo de bom, Neto. Obrigado. Valeu. Obrigado. Valeu. Até amanhã, 6 da tarde no Gazeta. Tchau, tchau.